você está entrando no 311º episódio do ADT da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e pelo ExpressVPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Coca está por aqui, e assim como na semana passada cobrindo Bruno Casemiro em Missão Secreta e Rambo de Férias, Felipe Espósito de volta ao ADT. Tudo bem com vocês? Excelente. Tudo bem, e aí, prazer em estar de volta. Boa, bem-vindo de volta. O pessoal adorou o episódio da semana passada, também gostei muito bacana ter você aqui mais uma vez. E é bom você estar aqui mais uma vez, porque você estava comentando que você assistiu do começo ao fim o evento da Samsung de hoje, acompanhando as novidades e tudo mais. O Coca viu o evento também, não? Vi o evento. Então só eu não vi, vocês vão me informar. Vou ficar quieto e só escutar a partir de agora. E aí? O evento em si foi bem morno, né? Porque foi um evento curto e, em geral, acho que já tinha vazado absolutamente tudo que a Samsung, assim, vaza, pra quem não acompanha, vaza até a imagem de marketing, propaganda, tudo isso vaza antes, né? Então o evento, eu não sei nem pra que eles fazem evento. E as novidades também foi um ano bem incremental, não mudou tanta coisa assim, então foi um evento morno, mas tem aí uma outra coisinha que foi interessante de ver. Teve um anúncio de um dispositivo de realidade mista da Samsung, aquela meio cutucada na Apple, né? Então teve coisas interessantes. Daí foi presencial o evento pela primeira vez em 3 anos, né, de um evento da Samsung. Foi presencial, mas mesmo assim, os segmentos do evento, como por exemplo, eles iam chamar um engenheiro tal, aí ia pro videozinho, num lugar bonitinho. Então foi um combinado, né? E provavelmente eu acho que é o caminho que a Apple eventualmente vai acabar seguindo, né? Ter lá, às vezes, o Tim Cook no palco, mas fazer esses segmentos gravados, porque fica bonitinho, né? Toda aquela edição, aquelas animações. E eu quando eu tava vendo o evento da Samsung, pensei, acho que a Apple provavelmente vai acabar fazendo isso algum dia, quando voltarem de fato com os eventos presenciais do jeito que era antes. O que eu sei é que um monte de amigo nosso estava por lá, né? A Samsung convidou toda a conteúdosfera voltada para jovens de tecnologia aqui do Brasil. A galera toda por lá, foi vendo os stories, morrendo de inveja, saudade de São Francisco, né? Barba tava por lá, quem mais? André tava por lá. Paulo Riga, Tassis Veloso. Paulo Riga, Tassis. Foi bem bacana ver os stories de todo mundo, né? Até o café da manhã a gente sabe o que o pessoal comeu no pré-evento aí da Samsung. Mas você falou que foi curto, durou quanto mais ou menos? Eu acho que 1 hora ou 50 minutos, acho que não chegou a dar 1 hora de evento. Eficiente. Foi bem eficiente, porque eles mostraram os novos celulares, aí teve laptops e, por fim, fizeram o teaser do headset deles, que nem imagem teve, foi só tipo, estamos fazendo, é isso. Aí acabou o evento. Acho que a gente pode começar falando do headset, porque pode engatar até um papo sobre a Sony, né, que teve um tropeço aí nessa semana com o PlayStation VR. Eles anunciaram basicamente para o mercado que eles estão fazendo parcerias para lançar alguma coisa. Foi mais ou menos essa a minha impressão pelos reviews que eu vi do evento, o pessoal comentando. É mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso. Eles chamaram lá no palco representantes da Qualcomm e da Google, que são as parceiras da Samsung, e falaram, olha, nós 3 nos juntamos e estamos criando algo de realidade mista que vai rodar uma versão específica do Android para essa tecnologia. E aí falaram também que eles estão se juntando à Meta e à Microsoft para já ter um ecossistema de vários aplicativos para se integrar a essa plataforma nova que eles estão desenvolvendo. Mas não teve imagem, não teve prévia da interface, não teve nada. Foi realmente isso. Falou, olha, estamos fazendo. E o presidente da Samsung disse, vai vir muito em breve, antes do que vocês imaginam. Mas também não teve data, não teve nada. Foi só parece que foi só pra aproveitar a onda, né, que tá em alta. Todo dia um rumor de Apple vai lançar headset em algum momento. Aí eles falaram, a gente também tá fazendo, tá? Vem aí em breve. Mas realmente, assim, de concreto mesmo, nada. E você, qual que é a sua impressão dessa parte de VR do evento? De VR não, de imersão, né? Que é de realidade mista? Ficou aquela impressão de, estamos aí, hein? Vamos chegar, hein? É que nem o Android Wear OS, que sempre se fala e, né, e tá engatinhando e nunca se viu. Tomara que venha, né? E que, né, venha direitinho. Mas eu queria saber, Mendes, de você especificamente, porque quando eu vi a traseira desse S23,
porque ele não tem fazendo, né, comparando com o iPhone, ele não tem aquele quadrado ao redor das câmeras. O S22 tinha uma bordinha. No S23 não tem. No S22 Ultra, não tinha esse recorte e também não tinha também não tem, né, no S23 Ultra. Mas isso me dá um nervoso. Embora eu confesse que eu vi um iPhone sendo jogado, um iPhone 14 sendo jogado no liquidificador. Não sei se vocês viram isso. E o iPhone sai, obviamente... É do Will It Blend? Eu acho que não. Pensei a mesma coisa. O iPhone, ele sai todo, obviamente, né, destroçado. Mas a lente das câmeras sai intacta. E eu tenho uma noia de pegar o meu iPhone e colocar sempre com a tela para baixo, porque eu não quero que arranhe a lente da câmera. Por mais que eu saiba que a lente da câmera é a coisa mais dura no universo, feita de adamante, que não arranha por nada. Mas eu fico... né, é aquela coisa que você sabe que não vai dar problema, mas ainda assim você fica... E me incomodou isso na traseira do S23, puramente psicológico. Você te incomodou também, Mendes? Você que olha pra essas coisas assim com um olhar mais estético? Eu tenho, sei lá, 300 observações sobre a câmera da parte de trás desses telefones. O que... a falta desse, que é tipo o camera bump lá do iPhone, é falta de costume. Eu olho e acho estranho, e isso já tá no mercado há tempo suficiente pra eu concluir que não é que é estranho, é que não é pro meu gosto. Para mim, opinião 100% pessoal, eu acho feio. Quem acha bonito, não estou te atacando. Então, eu acho feio. E, por exemplo, agora você tem as 3 câmeras com as 2 ali, e elas estão alinhadas, né? A primeira e a segunda fileira estão alinhadas centralizadas, mas por serem pequenas, tudo bem que tem que ter o espaço interno para elas existirem também, né? Mas se você pegasse as 2 pequenas, descesse um pouquinho e colasse um pouquinho mais nas 3 grandes, ficaria um zigue-zague bonitinho, tipo o logotipo que era da Sony Mobile, eu acho que era enfim, tinha um zigue-zague ali. Se eu achar esse logotipo que eu tô pensando, eu vou colocar na descrição pra galera poder saber do que diabos eu tô falando. Mas entre como que era antes de ter o retângulo das câmeras, no caso dos aparelhos que não era o Ultra da linha da Samsung, e esse agora, eu acho que eu prefiro sem esse camera bump, apesar de eu achar feio também, porque a linha inteira tendo essa unidade, reforça a estética da linha de um jeito positivo, né? Então, eu acho que isso, se eles mantiverem isso, que eles mantiveram o retângulo lá da câmera por uns 3, 4 anos, né? Que era a identidade da Samsung, esse retângulo, e agora eles estão... Que nem tinha o papo de que no iPhone tinha que embrace the notch, eles estão embracing the camera holes. Né, pra quem tem tripofobia, deve ser um pesadelo, mas eu acho corajosa a ideia de você pegar alguma coisa que é divisiva da parte estética e chamar atenção pra ela. Voltamos ao papo do notch, né? Mas... se fosse uma coisa assim, eu compraria? Não, mas porque não é pra mim. Se o iPhone fosse assim, eu pularia essa geração, assim como eu pulei as gerações todas de Touch Bar, sei lá, de Mac, coisa assim. Não é feito pra mim, não. Olha, na minha experiência igual o Coque tava falando de virar o celular, eu confio muito em deixar com a câmera pra baixo, porque a única vez que eu falei, eu acho que foi sem querer até, que eu virei a tela pra baixo, ela riscou. Aí eu falei, nunca mais coloco a tela virada pra baixo. Que eu uso sem película, eu uso sem capa, né? Eu tenho Apple Care. Virei a tela pra baixo, olhei, pronto, um risco na tela. Então deixa a câmera, que a câmera eu sei, né, que é resistente e tudo mais. Agora a tela pra baixo eu não coloco. Sobre o design, quando eu peguei o S22 Ultra na mão pela primeira vez, eu também achei muito estranho ter só as câmeras soltas ali. Depois de um tempo você acostuma, mas como o Ultra ele tem, né, a periscope e o sensor time of flight, que é o LiDAR, então fica mais aquelas 2 bolinhas extras, e aí assim, é isso que me causa estranho. Acho que se fosse só as 3, igual é agora no S23 normal, acho que eu nem ia reparar. E até acho bacaninha, mas no Ultra eu também acho um pouco estranho, que tem aquelas 3 lentes grandes, aí mais 2 do lado ali em cima, e fica um negócio meio estranho. Mas concordo com o Marcos que agora eles unificaram, porque antes tinha os modelos de base, eles tinham o retângulo, o Ultra não tinha. Pelo menos agora é uma identidade só, todos eles têm, né, a mesma identidade visual, e isso eu achei bacana. O que eu percebi que a Samsung fez
foi, assim, não é um acidente ela ter pego a estética do modelo mais premium e ter adotado isso no resto da linha. Então, de um lado, né, você aumenta a percepção de premium da linha inteira, e do outro lado, você tem, por exemplo, o que ela fez, que eu não sei se foi em todos os aparelhos, mas pelo menos uma das linhas foi, ela dobrou o armazenamento e manteve o preço. Então, todos ficaram basicamente mais baratos, e o modelo que era de entrada saiu da linha. Então, ela deixou mais atraente o aparelho para quem está ligado em preço, mas queria o premium. Então, ela fez dessa parte estética, junto com essa redução no preço, basicamente, o melhor dos dois mundos, o que eu acho que foi uma decisão super acertada. Com certeza, né? Ainda mais com tudo ficando mais caro, a gente tem rumor de iPhone ficando mais caro, então a Samsung foi lá, dobrou o armazenamento, inclusive está tendo promoção agora para quem comprar na pré-venda, que você compra um e eles te dão, né, mais armazenamento. A Samsung faz um monte de promoção, tava conversando sobre isso com o William hoje, e eu falei, caramba, né, a gente gosta de Apple, a gente compra iPhone, mas comprar a pré-venda de iPhone você tem que implorar para você comprar um, você tem que falar, eu quero te dar dinheiro, Apple, e a Apple fala, não tem iPhone para você, não tem nada, você compra iPhone sem nada, sem acessório, sem carregador. A Samsung tá aqui, tá dando desconto, tá dobrando armazenamento, tá dando acessório, tá dando tudo. Nossa vida é complicada, né? Mas realmente a Samsung nessa parte de preço é bem agressiva. Principalmente se você esperar 3 meses, fica mais interessante ainda. Ah, é. Aí é capaz de você ganhar até uma TV junto com o celular. Agora, eu tava dando uma espiada já porque o lançamento aconteceu no Brasil também, né? Talvez por isso eles tenham chamado tanta gente do Brasil para fazer a cobertura, porque foi meio simultâneo o anúncio de disponibilidade lá fora, e aqui com preço e tudo mais, já tá meio... O Ultra também? Sim, todos os telefones já estão em pré-venda no Brasil. Isso também me impressiona. Olha, segundo beleza, o que eu li no Tecnoblog, é a primeira vez que a Samsung faz um lançamento simultâneo com o Brasil. Inclusive, parece que já tem em uma das lojas flagships de... em uma das lojas flagship de São Paulo, parece que já tem o S23 em exposição. Eu vi uma galera postando. Olha, legal, hein? Será que é do Shopping Morumbi? Isso, talvez, e tem uma loja bacana da Samsung lá, isso eu acho bacana da Samsung, porque eles realmente investem no mercado nacional, né, os aparelhos são montados aqui, eles se esforçam para trazer rápido, eles localizam mais os preços, né, eles tentam espremer um pouco mais para tentar, né, ver se sai mais, e é algo que a Apple, por exemplo, já não se importa tanto. Se chegar, chegou, se não chegar, problema de vocês, e a vida segue, né? Né, não é à toa que a Samsung lidera em market share no mundo, e a Apple não, né? Então tem a gente que observa mais de perto um desses mercados sente mesmo essas diferenças, e a Samsung tem o lance de que ela é bem agressiva mesmo com esse tipo de lançamento, porque a oportunidade, ela tem 2 oportunidades hoje em dia de chamar atenção no mercado de telefones, né? No primeiro semestre é o telefone, o tradicionalzão, o flagship, e no segundo semestre geralmente é quando pintam os dobráveis e, né, a insistência dela nesse mercado que ainda está provando a que veio, né? Não sei para vocês, para mim é um pouco disso. Então ela não desperdiça tempo, porque ela sabe que, especialmente quando você anuncia um negócio e se você tem disponibilidade. Agora, por exemplo, que ela facilitou a produção para ela, né? Porque agora é o Snapdragon 8 Gen 2 Galaxy Edition, sei lá, mas acabou o lance de você ter o processador dela, o Exynos, para alguns mercados, o Snapdragon para outros, né? Então, isso deve ser resultado dessa parceria que ela fez para o negócio imersivo também, junto com o Google. Então, você vê as empresas todas meio se posicionando e fazendo essas parcerias estratégicas aí, porque nesse cenário maluco de 2023, tá todo mundo meio precisando de todo mundo para conseguir fazer as coisas darem certo, né? Ninguém mais consegue ou faz as coisas sozinho, ou quando tenta fazer, atrasa horrores, ou vira um flop, tipo que eu comentei do PlayStation VR, né? A Samsung investe bastante em parceria, e isso que você falou mesmo, né? Agora eles unificaram chips, porque até então a Samsung tinha esse em alguns mercados o celular tinha o chip deles, em alguns era Qualcomm, e a diferença não era pequena no desempenho, isso incomodava muita gente. Agora eles universalizaram, e aqui no Brasil mesmo, né? Que antigamente que até o S21 era vendido com o chip da Samsung, e aí a partir do S22 começou a vir Qualcomm, e agora eles confirmaram que a mudança foi global e que eles
firmaram com a Qualcomm para produzir os chips novos. E inclusive agora com a GPU nova do S23, e é o mesmo chip para toda a linha, eles vão ter Ray Tracing, que era algo rumorado pro A16 do iPhone 14, não veio, e tem rumores que vai vir no chip A17 dos iPhones de 2023. E a Samsung saiu na frente, embora eles mesmos digam, né, é o chip mais rápido de telefones Android. O A16, né, do iPhone continua sendo o mais rápido do mercado e tudo mais em benchmarks, mas tá aí, né, uma tecnologia nova que a Apple não conseguiu lançar a tempo, e a Qualcomm com a Samsung estão entregando agora Ray Tracing num celular. E tem jogo pra se aproveitar disso? Porque o que eu sei é que os jogos, sei lá, os AAAs, essas coisas assim tem, ou então se você for jogar nos Xbox Cloud Gaming da vida tem, mas aí é tudo de servidor, né? Acho que não depende do desempenho do dispositivo. Esse é o grande lance desses jogos em nuvem, né? Então, a utilidade disso na prática é preparação talvez pra coisa imersiva também, ou será que não? Imagino que sim, porque pelo que eles sugeriram, o produto, sei lá o que deles, vai usar esse mesmo Snapdragon, então potencialmente é pra isso. Mas eles mostraram, e também pode ser uma cutucada, eles mostraram o Fortnite no S23, porque o Fortnite saiu da Play Store pelo mesmo problema da App Store, mas a loja da Samsung, porque no Android você pode ter lojas, ela tem o Fortnite até hoje. Então eles mostraram justamente o Fortnite como um exemplo de um jogo com gráficos avançados a nível de console que vai funcionar com o Ray Tracing. Do Fortnite, o que eu tô vendo, acho que como é que chama lá, o Tim Sweeney já deu a dica de que vai voltar pra App Store em 2023 e tal, né? Ele tinha comentado aqui no Twitter, sei lá, vai voltar, hein? Então, pode ser parte de uma campanha de PR deles pra pressionar ainda mais a Apple em tribunais, mas pode ser que alguma coisa esteja acontecendo mesmo nesse sentido, porque, sei lá, depois que eu parei de fazer o loop matinal, eu parei de ter contato com muitas notícias dessa coisa mais de dia a dia dessa picuinha específica. E mesmo Sorte não a acompanhando... Eu sei. E mesmo acompanhando mais de longe agora, eu tenho visto ultimamente mais o Fortnite aparecer na minha bolha de forma espontânea, assim. Então eu acho que por acaso não é, né? Deve ter algo vindo aí. O que o Tim Sweeney falou, acho que foi na virada de ano, ele postou um tweet, né? Em breve de volta ao iOS. Ele não falou especificamente na App Store. Então, uma das possibilidades é que ele tá contando que a Apple vai abrir o iOS para sideloading, porque teve aquela matéria do Mark Gurman falando que lá dentro a Apple já tá fazendo uma versão do iOS 17 que deixa os usuários fazerem sideload, para que se a União Europeia falar, é isso, vocês têm que liberar, a Apple não vai ter o que fazer, vai ter que permitir, então eles já vão ter uma versão do iOS no esquema para deixar os usuários instalarem apps de fora. Então, talvez ele falou isso, mas pensando já que vai ser possível instalar apps por fora, e aí o Fortnite voltaria. Então, pode ser que eles, né, tenham, embora o Fortnite tenha sido descontinuado, a versão de iOS já tenha sido descontinuada lá em 2020, provavelmente eles já estão fazendo uma versão atualizada para que, se sair um iOS que deixa instalar esses apps, no primeiro dia eles já vão enfiar um Fortnite lá para você baixar pelo site da Epic ou qualquer coisa assim. Vocês estão falando de Ray Tracing? Só lembrar que o Ray Tracing, às vezes a gente imagina que é uma coisa ligada à luz, né? Porque é aquela projeção, né, de luz, aí você imagina que vai ser um efeito de luz, um reflexo na água, nem em alguma outra coisa. Mas no final das contas, né, quando você fala de Fortnite, que é aquela coisa de desenho, você fala, pô, não precisa de Ray Tracing, você não tem a realidade, né? É um desenho, né? Mas ainda assim, pro desenho não ficar com aquela cara de realmente estava falando mais anteriormente, né, de rosto de cera, do efeito de câmera, para não ficar aquela coisa, né, de muito plástica, né? Você tem ali você tem uma sombra, né? Aquela sombra, ela tem que ser rápida, ela tem que acompanhar o movimento do bonequinho, senão fica, né, desalinhado. Então, mesmo sendo uma coisa super, hiper específica e relativamente recém, né, o Ray Tracing fora de emulação, né, o hardware dedicado a Ray Tracing, o Fortnite consegue fazer uso disso. Agora, eles anunciaram também, além dos S23 e desse lance imersivo, da intenção de fazer algo imersivo e parcerias, pintaram também os Galaxy Books novos, né? Tem alguma coisa que chamou mais a atenção de vocês sobre esses computadores?
que não vem pro Brasil ainda. Como todos os... Não, a linha Galaxy S não chega, o Book vem... Esses não tem previsão, né? Eu achei interessante que o Ultra, que acho que é o mais fino, a gente sabe que tava até comentando aqui antes da gravação começar pra valer, que a Apple tá indo muito bem com o M1, M2, o Apple Silicon em geral no Mac, mas é bem interessante ver um notebook que o Ultra é bastante fino, tem mais portas que um MacBook Air, tem tela OLED com 120 Hz. Então, né, a gente tem rumor, por exemplo, de que em 2025 a Apple vai fazer um MacBook OLED com touch e a Samsung já tá aí, né? Já tem, como eu até comentei em uma fonte, já é meio que padrão da indústria em outros laptops touchscreen, OLED, e aí vem a Samsung agora com essa linha atualizada. Então, é bem interessante, mas é aquela coisa, né? Não é notebook Intel. Tem a linha 360, né? Tem na nova, né? Tem o Book 2 Pro 360 também. Mas naquela linha, força na barra de dobrável, né? De tenda, né? A tela dobra pra trás como se fosse um caderno. Exatamente. Tem esse modelinho que ele meio que dobra pra trás. E até também me pergunto com esses rumores de Mac Touch se a Apple vai fazer algo assim, ou se vai ser só o touchscreen no modelo que a gente já tem hoje. Mas pra designer mesmo, eu acho que é até bacana, né? Que você consegue deixar ele meio inclinado, como se fosse um tablet mesmo. Funciona com a S Pen. A galera que desenha deve achar legal. Eu achei interessante a ideia da versão Ultra, que é isso tudo que vocês comentaram, dessas specs bacanas, mas começa em $2.400, né? Então você vê que eles estão direcionando mesmo para brigar lá em cima nesse segmento do mercado, mas com especificações que a galera de PC, de Windows, tá mais acostumada a lidar, enfim, aquele lance todo de... Tem a placa lá, RTX 4050, né, isso tudo. Então, esse sim, dá pra você comprar e não tem muita dúvida de que se você quiser rodar um jogo bacana, ele vai rodar, né? Ou pelo menos eu acho, não sei. Não sou gamer e não sou micreiro, então posso estar falando grande bobagem aqui. Bom, passado aqui o evento da Samsung, vamos começar com os follow-ups em relação ao que a gente comentou na última semana ou nas últimas semanas. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao Text Expander, que está mais uma vez patrocinando aqui o ADT, com desconto ainda por cima para quem escuta o podcast e quer poupar vida, como diria o Coca, porque o Text Expander serve justamente para isso. Se você tem que escrever, digitar textos repetitivos, desde o seu nome completo até um que envolva o seu trabalho, resposta padrão de e-mail, por exemplo, coisa assim, o Text Expander resolve isso para você com pequenos atalhos de texto que você cadastra lá no Text Expander e você consegue trocar quando você ativa o atalho, digita só esse atalho, ele troca pelo texto completo que pode ser formatado, pode ter negrito, itálico, link, variáveis também, né? Então, para o texto que eu faço de base aqui para o patrocínio, eu tenho já, para não falar errado, falar área de transferência quando era de trabalho, sei lá, coisa assim, eu deixo a variável para qual que é o podcast. Esse aqui, pá, ele gera o texto bonitinho ali com o link, com o podcast que eu estou falando e tudo mais. E isso tudo também com suporte a equipes. Então, se no seu trabalho você está numa empresa que muita gente precisa ter uma versão atualizada de um texto que fica ali meio pré-assado, mas troca um outro detalhe, com o Text Expander está resolvido esse problema. E se você escuta aqui, e você está escutando, então, para você tem desconto de 20% se você assinar o plano anual, o pessoal do Text Expander, acessando o endereço textexpander.com/ADT. Você vai ver como é bacana o suporte que eles dão para Windows, para Mac, tem para o iOS também, né? O iOS é bacana que eles têm um teclado específico deles para você ativar quando tiver que colocar o atalho de teclado e voltar depois para o seu teclado normal que você está acostumado e tudo mais. Então acessa lá textexpander.com/ADT e garante 20% de desconto na assinatura do plano anual para poupar vida. Você vai ver como vai ser útil no seu dia a dia, vai virar quase uma função nativa, encaixa rapidinho no cérebro. Então acessa lá textexpander.com/ADT. Muito obrigado, Text Expander, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado, Text Expander. Vamos lá, na semana passada teve a pergunta do Lucas Moraes sobre o quão seguro você conceder acesso para os aplicativos conseguirem acessar o seu iCloud e tudo mais, mesmo usando uma senha específica para cada um, e o Fernando Gomes lembrou a gente que tem uma possibilidade de você verificar os apps que estão usando esse recurso, mas o Coca já tem um asterisco aqui pelo que eu tô vendo. Ali você não está verificando o aplicativo que está usando. Você está verificando o nome que você colocou na hora que criou
Assim, então você pode colocar ali o XPTO, vai aparecer XPTO. É uma referência para você. Se você usar certinho e colocar o nome do aplicativo, vai ser um indicador de aplicativo. Mas é diferente, por exemplo, quando você faz um login com a Apple, que o nome que aparece lá é do aplicativo. Você não editou, não é realmente o nome do aplicativo. Ali é uma tag, né, uma nota que você colocou de referência, que tem que usar certinho, coloca ali o nome do aplicativo para depois você, quando quiser revogar, ir lá e revoga. Mas tem gente que vai lá e coloca, cria 3, né? Mac, iPad e iPhone. Tem 3 senhas específicos. Mac, iPad e iPhone. Aí não adianta, mas eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser saber mais sobre isso, porque é bem útil e bem necessário hoje em dia mesmo você fazer esse tipo de coisa. E obrigado, Fernando, por ter mandado esse feedback. E um outro que pintou também, sobre aquele papo bacana que a gente bateu de redes sociais na semana passada, foi o Hugo, que comentando que o Felipe falou, né, o negócio do baleou no Twitter. Ele falou que deu uma nostalgia dessa época de quando o Twitter baleava. E o Gabriel, você vê, né? Eu, por exemplo, não lembrava que o Twitter tinha um limite de tweets por dia. E o Gabriel não lembrava o que é o baleou. Temos uma geração de pessoas que usam o Twitter que não pegaram nem de raspão essa época. E aí o Hugo explicou pra ele que é quando o Twitter caía, basicamente, ficava lá sem capacidade de servidor, aparecia uma baleia sendo, né, levitada por vários passarinhos ali e tudo mais. Era quando carregada pelos passarinhos, que era quando o Twitter caía. Bons tempos, mas mais ou menos, né? Bons tempos mais ou menos, que igual eu falei, o Twitter caía, tinha limite de tweets, que depois de um tempo você não podia mais tweetar, só podia assistir os coleguinhas conversando. A nostalgia baixa, mas que bom que não tem mais isso, né? Apesar de que agora o meu Twitter tá uma bagunça por outros motivos. Mas é curioso lembrar desses primórdios, de como a coisa evoluiu. E de certa forma a gente vê isso, até também tava conversando com o William esses tempos. A gente... O sentimento com o Mastodon de que é o Twitter renascendo também por causa disso, porque o servidor principal do Mastodon ele tem caído várias vezes, porque tem muita gente entrando e tudo mais, e às vezes fica lento e tudo mais, não tem a baleia, mas a sensação é a mesma, de que do nada o negócio morre, você tem que esperar, tem que fechar, dar um tempo, respirar, e depois você volta e consegue usar de novo. Elefantou. Provavelmente deve ter alguma historinha bonita ali de baleia, né? Alguma coisa. Parece mais aqueles trejeitos, aquelas falas que a gente usa aqui no Brasil, né? Alguma gíria. É fail whale, se eu não me engano, né? A baleia da falha. Né? E ele é carregado, né? Ele é içada por passarinhos, né? Que vão carregando a baleia. Dando a entender, ó, tá pesado aqui, vamos tirar aqui esse peso. Mas... eu não sei quando ela foi tirada do ar exatamente. Mas teve um executivo 2013. que veio explicar, não, a gente tirou aqui do ar porque a gente quer que o Twitter não tenha essas falhas. Claro que falhas acontecem. Agora acho que é um robozinho que aparece, né, quando dá problema lá, técnico, alguma coisa, não é de sobrecarga, né, é um problema técnico genérico. Ainda assim é bem raro, né, geralmente só cai, você só não consegue abrir. É tipo o iOS, que a Apple tem essa coisa, né, ela não te mostra um erro, o aplicativo fecha. Então, né, fechou, né, fechou, não foi um erro, fechou. E por sua causa, né, é mais ou menos essa ideia. Uma falha. Você que tá usando errado, aí o app fechou. Isso do Mastodon, nessa semana rolou um ataque de DOS em cima do Mastodon.social, o .online e o John Mastodon também, o Join Mastodon lá. No Join Mastodon eles estavam já atrás de um serviço de proteção contra ataque de DOS, Fastly eu acho que chama. Eles migraram já o Mastodon.online e o .social eles vão migrar em breve aí, mas... Um ataque de DDoS, né, se estão te atacando, quer dizer que você está fazendo alguma coisa certa. Não tem uma frase que diz algo assim? Então, tá incomodando alguém, né? Agora, esse lance do pessoal, a gente, especialmente, que sempre usa o Twitter para consumir notícias, eu sempre usava para, como eu comentei, né, parte de loop matinal e tudo mais. E o Marcelo Salvo falou que ele usava o Twitter basicamente também para seguir e se informar só sobre assuntos do interesse dele. Ele falou que até usou o Tweetbot de 2020 até 2022, mas ele quer mudar isso enquanto o Mastodon não engrena, então ele está procurando por bons leitores de RSS e quer saber os que a gente usa. Como é que esse consumo de vocês? O Coca eu sei que usa RSS, mas e você, Felipe?
Na verdade, eu tenho o Feedly pra acompanhar essas coisas, mas é bem... Minha rotina não é tão organizada assim. Eu confesso que eu sou mais bagunçado com essas coisas. Eu tento tentar usar RSS e tudo, mas no fim das contas, vira uma bagunça e eu vou no jeitão mesmo. Você, Coca. O Feedly, ele vai entrar no lugar daquele Google Reader, né? Ele é um agregador de RSS que vai resolver o problema da sincronia. Para você não assinar um feed no Mac e de repente esse feed que você assinou no Mac não aparecer no iPhone, você usava, né? Embora hoje você possa ter sincronia por iCloud, alguns aplicativos têm isso, mas você usava um agregador que fazia esse papel. Você ia lá no Feedly, por exemplo, cadastrava os seus feeds e ele ia manter o que leu, o que não leu. E aí você, né, vários leitores de RSS, você pode colocar não só o RSS em si, mas um agregador de RSS, como no caso o Feedly. E aí você consegue manter tudo sincronizado, o que você já leu, o que você não leu. A única coisa que eu não gosto do Feedly é que ele tem um prazo de 30 dias. Se você não leu um item por 30 dias, ele some da tua lista de leitura. E 30 dias pra mim é pouco, né? E às vezes eu não quero ler, né? Quero algo um pouco mais prolongado. Então eu uso o Fresh RSS para fazer esse papel de agregador, né? E ele é ilimitado, é o meu armazenamento, tá rodando no meu Raspberry Pi. E de agregador, eu uso, de leitor, eu costumo usar o Reader, com 2 Is. É antiguinho, eu gosto dele do jeito... Ele foi um dos primeiros que usou aquela coisa meio Tinder, de você fazer um swipe para um lado e marca como lido, faz swipe pro outro, joga pra lista de leitura, né? Eu que gosto de ler tudo, né? Saber de tudo aquilo que tá rolando, pra mim é interessante. Mas se não é essa a tua vibe, né? Se de repente você tem aquela coisa de... não, eu quero ler mesmo o texto, tô ali no iPhone, usar como um Twitter, né? Talvez você queira um Unread da vida, alguma coisa que é mais voltado pra leitura. O meu é mais como se fosse pô, isso aqui é interessante, pô, tem algo aqui, depois eu vou ler isso aqui com mais calma, isso aqui eu não quero saber, vai. Você vai dando umas roladas na tela, vai ignorando. É mais pra saber o que tá acontecendo, mas, como falei, tem coisas que eu não vou entrar lá uma vez a cada 3 meses, né, aqui dentro do meu fluxo. Então eu funciono desse jeito, né, não tem uma analogia muito direta com o Twitter, que Twitter você tem aqueles, 15 minutinhos ali do que tá acontecendo pra, né, esse raio-x rápido da realidade. A RSS é uma outra vibe. E aí, o meu processo de leitura, né, tá lá na minha lista de leitura, aí sim, enquanto eu pego o meu Mac, eu vou ler, né, pegar um negocinho pra beber e tal, né, com conforto. Não é aquela, entre aspas, né, não é aquela pressa, não é aquele estresse, né, da telinha pequena de você ler num elevador no iPhone. Cara, sabe que eu desde o fim do Google Reader, eu lembro que eu testei, é tipo, sei lá, o fim do Twitter, todo mundo testar coisas diferentes pra ver qual que vai colar. Pra mim foi isso com o leitor de RSS, apareceu um que era o The Old Reader, que era um clone basicamente do Google Reader, só que, né, feito por terceiros. Eu testei aquele NetNewsWire que todo mundo adorava, eu achei feio que dói, não consegui usar. Usei por um tempo o Reader e na época até conversei com o Silvio Rizzi, né, o nome do desenvolvedor. Do Reader. Que... Sim, eu senti falta de algumas funcionalidades e tentei convencer ele a adotar essas funcionalidades pra mim, né? Claro que não deu certo, mas ainda assim tentei ajudar um pouquinho a trazer ideias lá e não pegou. E o Feedly, eu não sei por que tão pouca gente usa, porque eu acho ele utilíssimo. Ele tem, nos últimos, 2 ou 3 anos, aumentado um pouco a temperatura para converter as pessoas para assinarem o Feedly Pro, essas coisas todas que eles estão oferecendo, né? Porque eles têm que ganhar dinheiro de algum jeito. Mas eu não sei que configuração é essa sua, qual que ele some com feeds que não são atualizados ou que você não lê por mais de 30 dias, porque para mim isso não acontece. Eu não sei se eu tenho uma conta tão velha que não tem isso. Eu tentei achar em ajustes aqui, esse tipo de coisa, delete um feed se não for atualizado. Não consegui achar ajuste assim. Pra mim, assim, tem, tumblers. Eu ia comentar até quando a gente falou sobre design e tudo mais, que tem tumblers de fotografia, de artes que eu sigo, que eles passam meses esquecidos, daqui a pouco a pessoa lembra que tem e posta 300 coisas num dia. Aí depois passa mais 6 meses sem nada. Acho que a assina do Tumblr ia ser meio assim. E pra mim, funciona numa boa. O PBF Comics, por exemplo, que eu adoro, passou uns 2 anos sem ser atualizado e voltou normalmente. E o feed continuou funcionando. Então, não sei o que rola com esse lance dos 30 dias, mas... Eu tava até pensando nisso também,
porque eu falei, eu uso o Feedly, até abri aqui agora pra checar, tem artigo de 2020 que eu salvei e tá salvo aqui ainda. Será que é alguma configuração? Será que mudaram algo nas contas novas? Quando você favorita, ele fica lá. A questão é que depois de 30 dias, ele vai passar aquele item pra lido. Então você perde o controle do que você já leu e do que você não leu. Tá. Entendi. Então é só quando você favorita. Ele some do principal ali. Ele perde o status, ele ganha o status de lido. Automaticamente, entendi, não tem como mudar isso. Não, se tiver, eu quero saber como. Tá, agora entendi. Mas aí eu nunca entrei nesse tipo de consumo de notícias. Sei lá, eu sigo poucos sites e mantenho ali essa lista há bastante tempo, mas eu faço aquele lance. Se eu dei scroll na tela, ele vai marcando como lido. O que eu quero ler depois, eu salvo lá com o ler depois, né? O read later que eles têm lá. E é assim que... E é legal porque o que tinha lá na época do Google Reader, de coisa que eu favoritei só pra ter, tipo o bookmark de novo, né? Foto, já seguia nessa época a Tumblr de foto e tudo mais. Então isso tudo migrou junto comigo pro Reader. Então eu tenho coisa que tá salva lá, sei lá, 15 anos e continua lá bonitinho, mas eu faço esse ajuste de assim, se eu scrollei a tela, quer dizer que marca como lido porque ou não me interessei ou eu cliquei e li, e se eu quiser voltar nisso, eu coloco o Read Later, que é o meu bookmark ali do Feedly. Mas eu acho curioso como e por conta desse lance dessa derretida que deu o Twitter, o pessoal todo buscando alternativas e tudo mais para se informar, esse papo sobre voltar a se informar com RSS, um ressurgimento de blogs e tudo mais, voltou à tona em vários podcasts de tecnologia e ninguém lá fora fala do Feedly. Eu falei, cara, será que só eu uso esse negócio? Eu tô perdendo os melhores recursos de plataformas todas assim? Que bom saber que vocês usam também, porque eu não me sinto tão sozinho nessa escolha aqui. O Net Newswire é que nem o Widget Smith da vida. É aquele aplicativo feio, né, que muita gente usa. Ele recém agora colocou a integração com o Mastodon. Você enfia o nome lá do usuário Mastodon, ele já passa a seguir lá e vai te mandando um RSS. Tem um desenvolvimento bem ativo, mas é aquele desenvolvedor sem ajuda de um designer. É o tipo de app que você vê que claramente foi um programador que fez, né? Não tem um designer ali atrás. E assim, a gente brinca com isso. Que bom que o app existe. A alternativa é o quê? A pessoa fala assim, não, eu só sei programar, não sei fazer, eu vou lançar, muita gente vai ficar na mão, né? Mas ainda assim é curioso a gente bater o olho e falar, isso aqui é feito por alguém que programa muito bem e que deu um jeito aqui pra fazer. Os do David Smith, né, que a gente brinca, eles são todos bem assim, né? O próprio Widget Smith, você olha e fala, cara, isso aqui é um wireframe, não é um aplicativo, mas foi lançado no App Store, fez mau sucesso. Então, né, funcionou do mesmo jeito, né? Mas é curioso mesmo. E o contrário também, né? Você pega alguém que é mais voltado pra design e às vezes engasga, trava, né? Aquela coisa toda. Então, cada um tem o seu talento e... Enfim, né? Mas é bacana a gente sair da zona de conforto. Eu próprio aprender a programar, né? Então, é bacana essas evoluções. Agora, vocês falaram do lance do Mastodon. Eu, por acaso, por acidente, tô testando o Ivory pra Mac, que tá num beta super fechado ainda, mas o que aconteceu foi que acho que de uma madrugada, ou sei lá, esses dias, dia da marmota, todo dia meio igual, não lembro quando que foi. O Paul Haddad, que é o desenvolvedor do Ivory, quis mandar pro John Gruber pelo Mastodon uma mensagem direta com o link do Test Flight para Mac. Só que o Mastodon é meio confuso nesse sentido. Ele mandou uma mensagem pública. Eu estava lá, eu cliquei, ele deu acesso, tô rodando o Ivory. Na hora ele desativou o link, deu como beta cheio e tudo mais, mas eu tô testando aqui por acidente e tá mó legal. Espero que ele libere pra mais pessoas. Marcos Mendes vazando coisas. Tinha que ser do A Fonte, né? Pois é, tá vendo só? Então é aquela mesma história, só que pra Mac agora. Pra quem usava o Twitchbot, tá em casa e tá todo bugado, né? A versão que eles falaram assim, né? É um pré-alfa, não tem... Se der certo, é a exceção, tá? Esperem que vai dar tudo errado, vai travar, mas tá caminhando. Já é bom agora poder postar a partir do Mac, porque tava meio pentelho usar o Ivory no iPhone... Problemas de primeiro mundo, né? Mas enfim. E aí ter que usar o Mastodon.social, a plataforma web do próprio Mastodon. Testei um monte de app de Mastodon pra Mac, cada um tinha um problema que me espetava o olho ou que não funcionava como eu queria, né? E aí, agora com o Ivory pra Mac também,
Tá bacana, viu? Que bom que tá vindo, porque realmente eu também testei alguns apps, não gostei, também não gosto de usar o site deles, e aí eu acabo só usando no iPhone, mas eu passo boa parte do meu tempo na frente do Mac por causa do trabalho, né? São 8 horas por dia na frente do computador, então no Twitter mesmo eu sempre uso o Twitter for Mac, mesmo sendo um app meio bugadinho, é um app que tá ali, é só clicar, já abre tudo, então eu tô sentindo falta de ter um app pro Mastodon, e que bom que o Ivory tá vindo pra macOS. Agora, já que você falou, eu tinha separado um tema que é uma curiosidade que eu tenho e que eu vou compartilhar com todo mundo que escuta aqui. Espero que a gente pinte uma conversa bacana a respeito disso, que é sobre o perfil de trabalho, o dia a dia de trabalho de vocês. O Felipe vive não uma dupla identidade, mas uma dupla jornada, né? Que você tem o iHelpBR, você tem o seu trabalho também no 95Mac. Eu fico curioso para saber como é que você equilibra isso em contraste com o Coca, que tem o podcast que já foi diário. Hoje você tem uma outra dinâmica de publicação de episódios e tudo mais, né? Eles são mais compridos e menos frequentes. E você tem o seu trabalho do dia a dia, eu acho, né? As pessoas falam, o que o Coca faz? Eu falo, não sei. Eu não sei exatamente o que o Coca faz, você não precisa falar aqui, né? Porque faz parte aí do mistério. Mas o Coca vive a missão secreta dele diária. Mas pra saber como é que é o dia a dia de vocês, enfim, compartilhar um pouco do meu também, né? Que eu tô no meio do caminho entre um trabalho um pouco mais isolado, um trabalho mais em conjunto, né? Então, vamos começar talvez com o Felipe, que é o convidado aqui, pra falar sobre essa divisão do dia a dia. Sei lá, coisa tipo, como é que você decide o que vai parar no iHelpBR, o que vai parar no 95Mac, não tem isso, vai parar nos dois, como é que é? Sobre isso de o que vai para um pro outro, eu confesso que ultimamente tá bem difícil de cuidar do iHelp, porque são muitas coisas. O 95 me toma um tempo bem grande, porque é um trabalho comum, né? Não é uma coisa que eu faço, de vez em quando eu abro lá e escrevo. Não, eu tenho... as pessoas às vezes ficam surpresas quando eu falo que eu tenho carga horária, que eu tenho horário de trabalho e tudo mais. É realmente uma coisa certinha. Pra quem não sabe, eu cubro o turno da noite no 95Mac, então atualmente eu trabalho das 4 da tarde até as 11 da noite no horário aqui do Brasil, que é um horário parecido com o de Nova York, né? O fuso do Brasil de Nova York é bem parecido, então eu pego mais essa parte da noite pra cuidar de lá. Então todo dia eu trabalho nesse horário de segunda a sexta, é um trabalho como qualquer outro trabalho, apesar de eu fazer da minha casa, e acaba me tomando, né, uma boa parte do meu tempo, porque daí eu tenho só a parte do dia livre para outras coisas, e nem sempre eu consigo me dedicar tanto ao iHelp como eu me dedicava no ano passado. Então o iHelp hoje ele é mais um espaço para eu publicar meus reviews, por exemplo, quando eu quero escrever um review, quando eu quero publicar algo mais diferente, ou pra comentar coisas do Brasil, tipo, tal coisa acabou de chegar no Brasil, lançou no Brasil, Apple Pay agora funciona com tal cartão do Brasil, porque eu não consigo mais me dedicar pra ficar cobrindo notícias diárias de novos apps e novas coisas, e mudou isso, eu não consigo mais me dedicar. Então até já escrevi uma vez no Twitter falando que eu ia mudar um pouco o esquema do iHelp, justamente porque lá virou mais, acho que voltou mais aquela coisa de ser não um portal de notícias, mas um blog mesmo, em que de vez em quando eu vou lá, posto um review, posto uma coisa mais densa, né, pra quem quer ler, porque eu não consigo mais ter essa frequência diária. Já no 95, como eu falei, aí sim eu tenho uma frequência de trabalhar todo dia, no horário, aí a rotina é outra. É até bem tranquilo no 95, porque como é remoto, né, eu não tenho que ir pro escritório, até porque para eu ir pro escritório eu não poderia estar no Brasil. Mas aí ficaria complicado. Mas é bem... tem uma liberdade bem grande, né? Eu não preciso, por exemplo, eu falei, meu horário é das 4 às 11, mas eu não preciso 4 horas abrir o Slack, bater um ponto, falar, estou aqui. É bem tranquilo. Se eu estiver fazendo alguma coisa, eu posso dar uma pausa, posso sair para fazer outra coisa. Então, é uma rotina bem de boa, né? Eu curto bastante esse estilo, mas mesmo assim, como eu falei, me toma bastante tempo, porque apesar de eu ter esse horário fixo, outras coisas acontecem fora desse horário. Por exemplo, quando tem um evento, aí o horário é outro.
Às vezes a gente tem briefings não com a Apple, por exemplo. A Apple vai mandar um embargo pra gente de alguma coisa que eles vão anunciar, mas que a gente só pode publicar depois. Isso geralmente acontece fora do meu horário de trabalho, então eu tenho que parar outras coisas que eu tinha programado pra entrar nessas reuniões com a Apple ou com alguma outra empresa, com um desenvolvedor que quer me mostrar alguma coisa antes da hora. Quando eu tô conversando com fontes, por exemplo, eu não fico conversando só no meu horário de trabalho. Às vezes a fonte me manda mensagem de manhã, eu vou conversar com ela de manhã. Não vou falar, não, espera dar 4 da tarde aí, até lá eu não vou falar com você, não. Não tem como. Então, é um trabalho constante, me bagunça um pouco às vezes, mas ao mesmo tempo eu gosto dessa bagunça, eu gosto dessa rotina louca. Se por um lado ela é bagunçada, por outro, como eu falei, me dá bastante liberdade. Tem horas que... Tem dias que tem tudo acontecendo e eu não consigo sair da frente do computador. Tem dias que não tem nada acontecendo e eu falo, ok, vou, sei lá, fazer uma caminhada e se aparecer alguma coisa eu corro pra casa e escrevo. Então é sempre uma surpresa o meu dia a dia, apesar de eu ter um horário fixo de trabalho. Pra mim, né, essa coisa de chamar assim, né, de tecnologia de blog, de alguma maneira o meu trabalho sempre foi estar por dentro do que estava acontecendo, ver para onde que o mercado estava indo. Quando a gente olha ali para 2010, né, você teve mudanças muito rápidas de todos os segmentos, né? Todos os segmentos eles foram digitalizados, né? Aquilo dali não era uma coisa exatamente esperada, né? Se a gente olhar para o smartphone ali, o BlackBerry é desde 99 e ficou sendo a mesma coisa até a chegada do iPhone. Já tinha uma coisinha ou outra ali, mas o mercado era o mesmo. E ali em 2010 tudo mudou, as redes sociais explodiram, até porque você tinha, né, todo mundo com um smartphone ali interagindo e né, o que fazer, para onde ir. Então, estar antenado nas coisas que estavam acontecendo, pra mim sempre fez sentido. E eu via a galera ali perdida, né? Eu comparo quando um médico vai ver Dr. House, né? E o cara fala, não, caraca, né? Por mais que seja fidedigno, não é, né? E em tecnologia, né, claro, quando você tá falando, né, numa TV aberta, você tem que colocar o nível lá embaixo, né? Para que todo mundo entenda. É aquela coisa, né? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sei lá qual é a sigla, mas né, nem eu sei qual é a sigla, né? Exatamente por isso que tem que falar qual é a sigla. Né? Então tem todo um protocolo de comunicação, de TV aberta, mas acaba caindo um pouco na fantasia, né? Que é um pouco, né, do que a gente faz aqui também no área de transferência, né, contextualizando as coisas, né? A gente vê um ChatGPT e caramba, os computadores estão pensando, eles estão aprendendo. Não estão pensando, né? Não é um cérebro que tá ali, ele aprende, mas não é da mesma maneira que a gente aprende. No final das contas é um algoritmo, é uma máquina, né? E contextualizar essas coisas, né? Não achar que você vai ver muitas das vezes você... É como ler talvez boa parte do problema hoje em dia, né? Que você lê o título da matéria e você acha que você entendeu tudo. E não, né? O título da matéria tá falando uma verdade, mas você precisa contextualizar aquilo. Tem uma série de poréns, de cenário. A matéria ali é para chamar a atenção, essa é a função, é para fazer você ler, para você ficar curioso e não para satisfazer a sua curiosidade e você não ler, né? É justo o contrário. Então tem essa coisa de saber o que tá rolando, né? E hoje vamos chamar assim, né? Como o pessoal gosta, nessa tecnologia de consumo, essa tecnologia, né, do consumidor final, ela tá mais ou menos a mesma, né? Já faz tempo. O iPhone continua, né, aquele mesmo jeitão, né? Precisaria vir um outro dispositivo pra coisa, né, mudar, né? Nossa vida ali em 2010 mudou muito, mas aí nos últimos, 10 anos não mudou tanto assim, né? Lembro, nessa época de 2010, eu instalava 2, 3 aplicativos por dia, né? Caraca, que legal! Né? Hoje, eu instalo 2 aplicativos por ano, assim, né? Sei lá qual foi o último aplicativo que eu instalei. Né? Não tem o Ivory, né? Enfim, vocês pegaram a coisa, ela vem desacelerando, né? Então, isso também vai mudando um pouco o ritmo da coisa, né? Você tem mais tempo para digerir, né? Há 10 anos atrás, um iPhone 4 para um 4S era uma diferença, né? Você tinha um ganho,
um Mac de um ano para outro, você ganhava diversos segundos, não era 5 segundinhos, não. Você ganhava 30 segundos a cada compilação. Hoje você vai de um M1 Pro para um M2 Pro, tá legal, ganhei, né? Você não tem mais aqueles ganhos... Não é que ficou tudo mais do mesmo, né? Mas deu uma desacelerada. E talvez um pouco até seja de idade também, né? Que você vai vendo, cara, um iPhone 13 e um iPhone 14 não vai mudar a minha vida, né? Né? O que o iPhone 14 tem que o 13 não tem, né? E você vai desacelerando, né? Teve um tempo da minha vida que 30 dias de fiddle era um absurdo. Hoje em dia, cara, não dá 30 dias. 30 dias pra mim é pouco, eu não quero saber. Eu não preciso saber disso em 30 dias. Então, acabei ficando mais seletivo nesse processo, né? E aí passa a questão dos algoritmos, né? Cara, não, porém, não vou cair nessa onda de algoritmo, não. Deixa eu ir atrás da informação no meu ritmo, no meu tempo. Aí você vai atrás de uma... Você vai envelhecendo, você vai ficando chato, né? Você vai ficando... Nem chato, eu já aceitei, eu não tô com nenhuma doença, não vou morrer. Quer dizer, vou morrer, mas enfim, tá tudo certo. Mas eu já entendi que eu não vou conseguir ler todos os livros que eu queria na minha vida. Eu não vou conseguir assistir todos os filmes que eu gostaria. Então, o que me resta? Ficar mais seletivo, né? Já que eu não vou conseguir fazer tudo, eu fico mais seletivo. Esse aqui não, esse aqui depois. Acho que o momento, né, que eu tô vivendo hoje é esse momento da seletividade, exatamente para poder fazer valer o tempo. Você sente saudade de gravar todo dia? Assim, tem uma coisa que é o hábito de gravar, né? E outra coisa você falou, a necessidade. Você não precisa, não seja que você precisa gravar todos os dias para passar a informação que você quer passar e o conteúdo que você quer passar, mas o Coca que grava podcast, sente saudade e vontade de gravar todo dia ainda? Ou isso também deu uma desacelerada? É ótimo, né? Deu também uma desacelerada. Quando o processo começa, né, eu tenho muito essa coisa de conversar comigo mesmo. E eu defendo que todo podcaster solitário, ele conversa consigo mesmo. E no início, era aquela coisa meio de... que às vezes a gente vê ainda surgindo, experimental. Não, vou gravar enquanto eu corro. Enquanto eu tô correndo, eu tô pensando umas coisas. Eu vou gravar enquanto eu tô no trânsito. E é legal e funciona durante um tempo. Mas depois você, né, começa aquela escadinha da profissionalização. E aí aquilo que você fazia enquanto fazia uma outra atividade... Opa, peraí, não, isso aqui eu preciso pensar melhor. Isso aqui eu preciso digerir. Aquilo começa a tomar tempo. Né? Aquelas conversas simplórias de alguma maneira que você tinha com você mesmo na sua cabeça, você precisa elaborar mais, né? Hoje, né, eu tenho aqui um grafo de tomada de decisão pros pontos que eu vou avaliar, né, das situações. Então não é uma coisa mais tão, digamos assim, natural, né? Não é uma conversa de bar, né? A coisa ela vai ficando séria, né? E vai tendo desdobramentos. Em função disso, você tem que participar. Em função de uma coisa que você falou, te convidam para participar de outras coisas. E aí, quando você está participando daquelas outras coisas, na verdade, está tomando tempo daquilo que você fazia antes, né? Então, a coisa ela vai tendo um desdobramento, né? Que eu digo que dá saudade, dá saudade, né? É mó legal, mas é um outro tempo, né? É uma outra necessidade, né? Hoje tá tendo uma correria aí pra galera entender o Mastodon. Muita gente não consegue entender o Mastodon. Em 2010 a galera não conseguia entender nada, né? Porque era Facebook, era Twitter, era tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Depois a gente aprendeu, né? Ou não, né? Porque deu uma série de coisas erradas, né? Eu não imaginava lá em 2000 né, quando começa naquele rascunho, né, de rede social. Pô, caramba, o futuro é rede social, né? Aquela época, não, o futuro é mobile, o futuro é isso, o futuro é aquilo outro. E a gente vê que a internet não gerou, né, todo mundo hoje está conectado e informado. Não, hoje é só era da informação rápida. O que mais tem é coisas erradas por aí, né? Vários mitos caíram. Mito que médico é inteligente, caiu agora, né? Médico não é inteligente. Ah, não, mas o meu eu sei que o único médico que é inteligente é o seu. O seu é inteligente. Mas a partir do momento que você vê dois grupos de médicos estão brigando entre si, né? E vamos dizer assim que não estão brigando exatamente dentro do protocolo científico, você vê que tem alguma coisa ali. Então, nesse aspecto, né, foi uma grande decepção. E também isso dá um desalento, né? Caramba,
né? Então tem um conjunto de coisas, né? De, caramba, eu vou entrar nessa rede social, só vai ter cara, besteira aqui. Vou ficar quieto aqui. Ficar aqui no meu cantinho que eu vou ser mais feliz. O Coca tinha comentado isso dessas AIs e dos bots, né? Isso pode... Tem uma discussão agora, né, de se isso pode substituir o nosso trabalho, e isso já foi discussão na nossa empresa, né? Tipo, tá, e aí? A gente faz texto, tem AI aí que faz matéria. Mas, e também concordo com o Coca, que por mais que essas AIs consigam, que talvez algumas pessoas não percebam, mas sim, as AIs elas podem dar uma notícia. Acho que isso daqui já tá se tornando uma realidade e vai se tornar cada vez mais realidade. Uma AI pode construir uma notícia, mas uma AI nunca vai te traduzir essa notícia, porque justamente a gente raciocina, a gente tem ponto de vista, a gente tem opiniões sobre as coisas, e é isso que uma AI não tem. Uma AI não tem uma opinião. E é isso que a gente tem investido, por exemplo, que é algo que até a gente falou no último ADT sobre a gente dar muita opinião nos textos do 95Mac. Os nossos textos quase sempre no finalzinho vai ter lá um 95Mac Take, vai ter ou um artigo inteiro de opinião, porque é isso que é o que a gente consegue fazer que uma AI não consegue, é dar opinião. E enquanto tem gente que não gosta de dar opinião, isso eu particularmente é o que eu mais gosto, é saber, é ver pontos de vista. Eu acho isso muito legal e gosto de dar os meus também, de você escrever uma notícia e falar, olha, a notícia é essa e a gente aqui acha que isso é legal por esses motivos, acha que isso não é legal por esses motivos, acha que isso vai dar certo por causa disso, como por exemplo o caso essa semana eu escrevi sobre a Netflix que tá expandindo aquela coisa de bloquear o compartilhamento de senha e tudo mais. E isso qualquer AI poderia gerar uma matéria sobre isso, né? Falar, a Netflix está expandindo lá o bloqueio de senha e tudo mais. Mas aí a gente que é jornalista, a gente entra, acho que numa questão de ir o além, né? Explicar por quê. Por que ela tá fazendo isso? Ó, ela não fala o porquê, mas provavelmente é porque lá atrás ela perdeu não sei quantos assinantes e isso vai levando uma coisa a outra, ela tá perdendo dinheiro e isso é uma forma, né? E aí você vai destrinchando o assunto e tudo mais. Então eu acho que o nosso papel é muito fundamental por conta disso, de realmente a gente ir além de só falar o que tá acontecendo, mas de dar o nosso ponto de vista. Pô, tá fazendo isso, mas de questionar, né? Vai dar certo? É o que eu inclusive escrevi isso na matéria, né? Tipo, tá, a Netflix tá tentando isso, ela acha que barrando o compartilhamento de senha ela vai recuperar a receita dela, mas vai funcionar? Será que as pessoas vão continuar assinando depois que ela bloquear o compartilhamento de senha, né? Vai adiantar alguma coisa? Então, o nosso papel é esse, né? De acrescentar coisas. E isso acho que nunca vai ter uma AI que vai conseguir substituir o pensamento, o ponto de vista humano. E particularmente isso é uma coisa muito legal. Tem gente, igual eu falei, tem gente que não gosta de falar, mas vocês não são isentos. Mas, cara, ninguém tá aqui pra ser isento. A gente tá aqui pra ter pontos de vista, cada um tem o seu ponto de vista. Lógico, né, que tem níveis legais de você discordar e rebater. E eu acho isso muito legal de você ter uma opinião, compartilhar sua opinião, de falar o que é aquilo que você acha legal, o que você não acha legal. E pra mim isso é algo que só a gente consegue fazer, e é fazendo esse trabalho que a gente não vai ser substituído por uma AI tão cedo. Eu acho que vai chegar uma hora em que a inteligência vai conseguir dar essas opiniões. Não é hoje ainda. Eu sinto que hoje tem muito artigo aí que é um press release, né? Que a pessoa pega, faz uma versão do press release. Esse tipo de artigo é um artigo para inteligência artificial, né? Um artigo com opinião, né? Acho que fica mais pro futuro. E eu digo isso porque você chega lá no ChatGPT e fala, faz um plano de governo pro Brasil. Ele vai fazer. Faz uma reforma tributária pro Brasil. Ele vai fazer. E dependendo da sua visão política, você vai dizer, caraca, tá certo, é isso aqui mesmo. Ou você vai dizer que não, né? Caraca, tá tudo errado. Mas por quê? Porque o que tá ali, naquele escrito, de alguma maneira veio da internet, né? Então, se você concordar com aquela fonte de IA, se a IA souber fazer a seleção de fonte,
assumindo que ela, entre aspas, não aprendeu aquele conteúdo. Pode gostar ou não, mas enfim, acho que vai chegar num momento em que vai fazer, sim, a opinião, vai entender quem é você, vai escrever um texto pra você. O 9to5Mac, ele faz um trabalho, quer queira, quer não, de massa, né? Ele não é individualizado. E vai chegar um momento em que a IA vai escrever um texto pra você, falando os pontos de vista que você precisa se alertar. Para onde você... O jeito que o seu cérebro funciona, ele vai olhar para essas coisas daqui, e você não precisa de ajuda para entender essas coisas daqui. Mas você precisa olhar para essas outras coisas aqui para ter um ponto de vista mais global. Mas aí já é um entendimento de você, enfim, fica mais pro futuro. Acho que nesse momento, você vai... O pessoal fala, né? Vai elevando a barra, né? Vai elevando a barra, e hoje, o que precisa, né, é o 9to5Mac opinativo. Mas amanhã vai precisar mais. E assim... Com certeza. Vai ter gente que vai ficar pelo meio do caminho, né? Tem gente que acha que é uma coisa ruim, e é uma coisa ruim, né, do ponto de vista social, de empregos, né? Dói o meu coração. Mas é assim que é feita a evolução, né? Que agora tá numa velocidade mais rápida. Talvez tivesse que ser mais lento para as pessoas se adaptarem, mas hoje tá num outro ritmo. Essa parte da reportagem opinativa é uma coisa que eu tinha reparado mais, que o 9to5Mac estava investindo mais, né? Isso aqui é o que aconteceu. Nossa opinião. Aí vem contexto e um pensamento crítico em cima, né? Isso vai ser... que é difícil... o Coca comentou, né? Vai ter artigo opinativo feito por IA. Claro que vai. Eu tô testando aqui agora, o ChatGPT. Eu falei assim, escreva um post criticando o fato da Apple ter lançado o HomePod novo. Ele escreveu, tá falando do preço, tá falando da qualidade, tá falando de alcance. Sim, tudo que a gente viu de verdade acontecer, ele pegou os textos lá de 2021, que é até onde ele vai, e escreveu. Você pode... É que nem o Coca fala, que ele tem ele, o amigo, e o amigo fala assim, você acha que eu preciso comprar isso aqui? O Coca fala assim, tá, depende, né? Você quer que eu te convença a comprar, que eu te convença a não comprar? Eu tenho argumentos dos dois lados, né? Dá pra falar assim, escreva um post elogiando o HomePod e um criticando o HomePod, ele escreve. O ponto é que esses textos, por enquanto, estão todos muito pasteurizados, cheios de clichês, tá tudo muito superficial, né? Não existem insights novos, criados a partir da geração de um conteúdo feito com todo o conhecimento da humanidade, mas que ele só mastiga, como eu comentei no área de trabalho essa semana. Ele rumina, regurgita uma coisa, um remix do que já existe. Não é um artigo novo, uma opinião nova. E isso, a gente, por enquanto, tem essa vantagem versus as IAs e tudo que parece que vai substituir um filão do mercado, mas por exemplo assim, post de Apple lançou o segundo beta do iOS do 16.1.4. Assim, né, todo mundo pense num post que como é que é, a Apple lançou hoje o terceiro beta, a gente sabe que o iOS 16 tem essa melhoria, a gente vai ficar de olho nos betas aqui, se pintar alguma coisa relevante a gente conta pra vocês. É sempre o mesmo post. Isso pode ser substituído por uma IA, né? Eu imagino, não sei nem se o filho pode falar, mas que deva ter já um tipo Text Expander, né? Tem um texto pré-assado ali, você troca uma outra variável e você publica, porque essa é a notícia, né? E não tem, assim, você pode escrever um artigo opinativo de 3 páginas a respeito do beta e tal, mas não precisa, né? Então, tendo uma IA escrevendo isso, libera tempo pro resto, que é mais interessante pra quem tá lendo e pra quem tá gerando, né? E aí fica mais bacana, literalmente nesse caso, pra todo mundo, né? Exatamente. A IA, inclusive, é isso. Ela, nesses casos, ela pode ajudar a gente a se livrar de um trabalho para focar em outras coisas. E isso pode ser muito bom e a gente pode aproveitar ela para melhorar nosso trabalho. Esses textos mesmo são textos batidos, que são textos que a gente escreve, tem que publicar toda semana. Tem um beta toda semana. Se a gente for tentar inventar um texto novo para falar, a Apple acabou de lançar um beta, baixa lá se você é desenvolvedor. É a mesma coisa, é trocar o número e postar de novo. Porque a gente tem outras coisas para focar, a gente tem outros trabalhos, outros textos mais densos para fazer. E a AI pode justamente ajudar a gente a se livrar desse tipo de trabalho para focar nas coisas mais densas. E aí eu também concordo com o Marcos de que acho que a nossa vantagem em frente à AI quando a opinião é justamente isso de conseguir formalizar opiniões novas e em tempo real. Porque a IA agora, por exemplo, para ela formar uma opinião, ela está se baseando em coisas antigas que já existem. Mas se eu, por exemplo, estou assistindo a um evento ao vivo, eu posso formalizar uma opinião ali mesmo e já discorrer sobre que é algo que hoje, né, e
pelo menos parece que não é algo que vai acontecer tão em breve assim. Uma AI ainda não consegue, né, tá assistindo algo ao vivo e já materializar ali uma opinião mesmo que copiada de outra coisa, porque ela ainda depende de ter um banco de dados de coisas que vieram lá de trás para formalizar. Então, no momento, né, o que o Coca DJ levar a barra é isso. Ele levou a barra aqui já para fazer esses textos automáticos, isso o AI já tá conseguindo fazer. A gente tem que ir lá, tem que ir com opinião e tem que ser ágil, então vai levando, né? Mas por enquanto a gente ainda tem essa vantagem de conseguir pensar na hora e formalizar essa opinião na hora. O que eu sinto é que tem muito aquela coisa de IA versus ser humano. Não, vai ocupar o lugar do ser humano. Ah, legal, ela não acessa a internet, então ela não sabe quais são as características do último HomePod. Haha, ganhei dela. Mas eu acho que é mais um lance de, assim, o ser humano que não usa IA versus o ser humano que usa. Acho que a IA ela é uma ferramenta. O Felipe com IA, ele é melhor ou pior sem o Felipe sem IA? O Felipe com IA... Eu não quero transformar isso numa competição, mas enfim. O Felipe com IA, ele é melhor ou pior do que o fulaninho sem IA? O fulaninho com IA é pior ou melhor do que o Felipe sem IA? Acho que cabe a gente, né? A gente, né, tá imaginando que a IA vai tomar o nosso lugar e não vai. A gente vai... não sei que lá da redação de não sei quem mandou não sei quantos mil funcionários embora porque agora é uma IA que faz. Não, tem um carinha que tá escrevendo aqueles textos com IA. Não, esses 12 mil postos de trabalho foram substituídos por alguns poucos carinhas que estão operando, que estão cuidando dessa IA. Então mudou, talvez não sejam nem comunicadores, redatores, enfim, mas acho que ainda é uma coisa de ser humano com ser humano, usando ou não essa ferramenta chamada IA. Agora, para finalizar esse papo sobre o esquema e o dia a dia de trabalho, você, Coca, eu já vi você escrever coisas, não de reportando o que aconteceu, né? Não fazendo posts diários e coisas assim, mas é uma coisa que você tem a vontade de fazer, sendo opinativo, sendo só para passar notícia, ou não? Seu lance é gravar podcast, é pensar a respeito para poder gravar depois, ou uma mistura dos dois? Você tem vontade de expandir, não expandir, mas de investigar como é que seria o Coca, não jornalista, mas redator de tecnologia? Ou, pela careta que você tá fazendo, não tô vendo que não. Não. Primeiro que eu não tenho o dom da escrita, né? Eu não sei usar pontuação, eu não sei usar vírgula, eu não sei usar o ponto, né? Isso é regra, né? Tem gente que vai chamar de estilo, mas tem regra, né? A quantidade, toda vez que eu vejo um mais, né, sem vírgula, antes eu falo, cara, esse cara não sabe, que nem eu, não sabe usar vírgula, né? Porque depois ali, quando, o mais, quando a adversativa, a conjunção ali, tem que ter a vírgula, tem uma série de regrinhas. E a ideia que você quer passar, né? Você passar isso por voz é mais quente, né? Você consegue ter uma personalidade, uma entonação, né? Você substitui essa falta de saber pontuar, saber passar uma ideia bem através de texto, pela voz, pela entonação. Você consegue desenvolver ali uma amizade, né? Tem um rostinho que você vê e você pode se simpatizar com aquele rostinho. Então o texto bruto, eu nunca me senti particularmente atraído, né? Eu acho que eu sou mais ali da voz, né? Mais dessa interação um pouco mais humana. Ainda bem que sua voz é bonita, já pensou? Que tragédia se não fosse o caso. E o Felipe não dá pra perguntar, né? Se você gostaria de, sei lá, a sua atividade principal, eu acho, me corrija se estiver errado, é escrever, e você tem agora o A Fonte, você participava já de podcasts e coisas assim, ainda tá participando aqui agora, né? Então, mas tem alguma outra coisa que você tenha... Que se você não quiser falar também, não tem problema, é claro, mas que você queira fazer profissionalmente em tecnologia, ou talvez não em tecnologia, e que não precisa nem ser um plano, mas para complementar já o que você faz? Olha, é até difícil, hein, porque igual você falou, acho que no momento eu tô fazendo de tudo. Eu escrevo, eu faço podcast, só vídeo que não, mas eu nunca me importei muito com vídeo. Agora, meu negócio eu realmente tenho tesão em escrever. Eu curto pra caramba escrever e eu adoro o jogo de palavras, de como uma palavra que você escolhe deixa claro o teu posicionamento, o que você pensa sobre aquilo, se você tá sendo irônico, se você é a favor, se você é contra.
maneira. Às vezes eu tô escrevendo uma matéria pro 95Mac e o jeito, sei lá, que eu quero ser irônico, que eu uso um unsurprisingly. Já é um jeito de mostrar que eu tô dando uma opinião ali no meio. E eu adoro essas coisas de brincar com as palavras, justamente de não ficar naquela coisa de só repetir um texto, de só escrever uma coisa simples, mas de jogar ali um temperinho no meio. E me dá muito tesão isso, de passar meu ponto de vista através dessas frases, dessas coisas. Eu curto muito escrever, então é até difícil de dizer assim, se eu imagino fazendo outra coisa, porque às vezes eu penso muito nisso, que eu acho que eu cheguei no meu limite, assim, de coisas pra eu fazer na área do jornalismo, porque o que eu sempre quis foi escrever, e inclusive, já que estamos conversando aqui, né, sobre coisas profissionais, eu sempre quis escrever pro 95Mac, é uma coisa muito doida, que eu sempre pego me pensando, tipo, nossa, é verdade, eu escrevo pro 95Mac hoje, porque eu comecei o iHelp, tinha 11 anos, eu sempre tive essa coisa de que eu gostava de escrever, gostava de redação, sempre foi minha área desde criança, e eu lembro quando eu ganhei meu iPod Touch lá em 2007, eu falei, sei lá, quero escrever umas bobagens sobre isso aqui, quero escrever coisas. E aí comecei, me interessei na área e o blog, que já era blog de referência na época, quando eu comecei a pesquisar coisas, era o tal do 95Mac. Principalmente quando eles contrataram o Mark Gurman. O Mark Gurman era adolescente na época e ele vazou lá coisas do iPad e tal. E eu falava, nossa, que legal que deve ser isso, né? Você saber coisas e publicar coisas. Esse site aqui é bacana. E sempre foi uma referência pra mim. Cresci lendo o 95Mac, cresci acompanhando o Mark Gurman e sempre falava, nossa, eu acho que se um dia eu fizer isso aqui vai ser muito legal. E pra mim hoje é um surto estar nessa posição de estar lá no 95Mac, estar vazando coisas, ter conversado com o Gurman, ter contato com ele, que é uma pessoa que cresci admirando. Então acho que profissionalmente, sim, pelo menos na área de jornalista e de tecnologia, acho que eu tô bastante realizado. Se eu for fazer alguma coisa, algum dia, se eu, sei lá, cansar disso, provavelmente daí não vai ter nem a ver com tecnologia. Não sei nem dizer o que, mas, sei lá, talvez eu invista em algum dos meus outros hobbies. Pra quem já deve ter percebido ouvindo os afontes, eu gosto muito de aviação, por exemplo. Então, sei lá, quem sabe um dia eu resolvo virar piloto de avião, não sei. Mas dentro da área de comunicação é isso que eu curto, é escrever, é falar, é dar minha opinião e dar pitaco nas coisas e assistir a tudo pegando fogo enquanto eu tô lá comentando minhas coisas e o povo tá se matando nos comentários. Você, na verdade, poupou uma pergunta que eu ia fazer pra vocês dois. Dá pra agora fazer só pro Coca. Eu falo assim, se vocês não fizessem isso, vocês fariam o quê? Então o Felipe entraria numa crise existencial até concluir que ele quer ser piloto de avião, mas e você, Coca? Eu tenho uma mente muito pragmática, né? Uma mente muito cartesiana e exatamente por saber disso, né? Tento buscar alternativas. Então, certamente, né, a tecnologia hoje, né, é a bola da vez, mas algo lógico, né? E para mim é muito fácil, computacionalmente falando, o que você tem que fazer é pegar as coisas importantes e reproduzi-las no meio virtual, né? Você tem que fazer uma abstração do que é importante. Um sistema de caixa, né? Faz a entrada do dinheiro e saída do dinheiro, representa isso no mundo físico. Então você pegar as ideias importantes, você olhar para alguma coisa, né? E isso acaba talvez aí sendo até um olhar estratégico, que possa ter algum outro desdobramento, mas eu tenho aquela mente muito analítica e com capacidade de negar as condições. Eu estava ouvindo uma pessoa falar na neurodivergente, dizendo que falaram para ela, falaram que eu sou neurodivergente, por isso eu sou bom em reconhecer padrões. E automaticamente na minha mente vem um pensamento, cara, se você é muito bom de reconhecer padrões, significa que os seres humanos dão respostas padronizadas, né? Eles não são nada criativos, eles são repetitivos. Mas uma pessoa, não é normal, enfim, mas uma pessoa vai tratar o outro como diferente. Não, é você que tem uma mente especial, que consegue reconhecer padrões. Não sou eu que sou pobre, né, em fugir desses padrões. Então, não que eu consiga ter uma visão 360 perfeita. Para mim é natural pegar um argumento e entender os desdobramentos daquele argumento do ponto de vista lógico. Então seria algo nessa linha de uso da lógica, com certeza.
Beleza. Vamos agora pro Alô ADT, a parte que você que tá escutando aqui o podcast, se você tem uma dúvida, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa, quer tirar tá encasquetado com alguma coisa, quer ver o que a gente acha ou como pode contribuir aí pra resolver o seu problema, menos assistência técnica, porque isso tem pra isso ter Google, né? Você faz o seguinte, você pode seguir por enquanto indo lá no Twitter e tweetando com hashtag AlôADT. Tô vendo no Mastodon também, a gente vai responder uma pergunta que inclusive veio lá por meio do Mastodon. E mais pra frente vai ter um negócio aí. Mas antes de falar sobre isso, responder aqui a primeira dúvida, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez também patrocinando aqui o ADT, com desconto também para você que escuta aqui o podcast. A ExpressVPN oferece, na verdade, duas grandes vantagens para quem assina, que são, primeiro, uma conexão segura, criptografada para você usar qualquer Wi-Fi que você precisar, sem medo de ter seus dados explorados, vendidos, interceptados. Se você se conecta muito ao Wi-Fi de hospital, de aeroporto, de hotel, da faculdade, coisa assim, especialmente os de graça, né? Você vai lá daquele Wi-Fi do avião, você concorda com o termo de uso, pronto, você concordou agora que os seus dados vão poder ser explorados aí, ajudar a construir um grande perfil seu para venda de publicidade direcionada e tudo mais. E com o ExpressVPN isso não acontece, porque seus dados passam a ser criptografados, o que quer dizer que mesmo quem está oferecendo a conexão não sabe qual aplicativo você está usando, em que site você está entrando, não consegue nem interceptar, nem ver, nem inferir nenhum dado aí do que está acontecendo, o que é muito útil. E o que é bacana, isso rola para telefone, rola para tablet, computador também. Dependendo da sua TV, isso rola na TV, você coloca direto o ExpressVPN na TV, ou então você pode colocar no seu roteador em casa para tudo o que você usa ser criptografado. Então você pode colocar, por exemplo, quero usar VPN com servidor aqui no Brasil. Não precisa ser só de fora, né? Se você vai só para manter a sua conexão mais segura, você coloca o servidor do Brasil e a sua conexão segue rápida, você não tem perda significativa na velocidade da conexão. Mas também, se você quiser usar ExpressVPN para ver como é que funciona a internet em outros países, você pode, porque ela dá acesso a mais de 100 países, servidores, né, para você se conectar. E isso abre caminho para você poder ver como é que a galeria do YouTube, né, da Netflix, do Amazon Prime, também do HBO Max, você coloca o país que você quer fingir que você onde você está, e isso te abre possibilidades bem bacanas. Como eu digo aqui toda semana quase, eu tô vendo, por exemplo, The West Wing no HBO Max por causa da ExpressVPN, o que é ótimo, que eu tava com uma saudade danada dessa série. Para conhecer melhor como é que funciona a ExpressVPN, como você pode tirar proveito dela, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/ADT e por lá você vai ter primeiro 30 dias de graça para experimentar sem colocar a mão no bolso, nada assim. E aí depois, quando você for assinar, que eu tenho certeza que você vai querer assinar, você vai ter 3 meses de graça na assinatura do plano anual, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/ADT. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado, ExpressVPN. Vamos lá, alô ADT. A primeira dúvida foi mandada pelo Fabiano Castelo, que disse que é old school, tem uma biblioteca de MP3 com tudo tagueado, bonitinho, certinho. E ele quer saber como é que ele faz para sincronizar a biblioteca do iTunes, que agora é o Music, né, entre os dois Macs dele, considerando que ele não usa o Apple Music. E aí? Caramba, hein? Só de ler MP3, biblioteca, eu já falei, nossa. Eu não conheço nenhum método fácil de sincronizar entre dois Macs, a não ser, de repente, usando aquelas pastas compartilhadas de servidor, mandar sincronizar a pasta do Music, porque daí a pasta da biblioteca vai junto, e eu assumo que o outro Mac vai reconhecer a biblioteca e vai ler, se tiver na mesma versão do App Music e tal. Mas um trabalhinho, né? Fácil pra quem quer viver em 2015, só que em 2023... Não é. Eu, inclusive, eu tenho alguns iPods aqui guardados e de vez em quando me dá aquela nostalgia. Fala, pô, quero usar meus iPods. Mas aí eu lembro que eu tenho que baixar música, que eu tenho que sincronizar, que eu preciso fazer isso num Mac antigo, porque os meus Macs novos todos estão com Apple Music configurados. Então eu preciso de um Mac que tá com iTunes ainda, que não tem Apple Music. Aí eu falo, não, vai ficar só na memória mesmo. Já foi. Tá vendo? Isso é um jovem, né, que cresceu com o Mark Gurman, tá vendo só? Porque vai chegar uma época da sua vida. O Mendes talvez seja isso. O Mendes ouve só as mesmas músicas, né? Há muitos anos. É difícil eu me arriscar a coisas novas. Pois é, né? Um serviço de streaming assim não tem sentido. Basta MP3, um pendrivezinho com os MP3 ali, reproduz. E eu conheço várias pessoas assim, né? Que, não, eu gosto só do música dos anos 90 e escuta só as músicas dos anos 90.
Agora, sincronia de bibliotecas, ele sem ter, quer dizer, não, do Music, sem ser um assinante do Music, de Mac, se fosse para dispositivo era fácil, né? Era só espetar o cabo para fazer a transferência. E acho que a resposta do Felipe segue essa linha, né? Porque todas as coisas ficam no arquivo. Então, no arquivo MP3 você tem a capa, no arquivo MP3 você vai ter a banda, você vai ter a música, fica tudo dentro daquele arquivo. Então, se eu pego aquele arquivo MP3 e levo para qualquer outro Mac, vai ter as mesmas tags, né? O Music, né? Ele só vai ler aquelas tags uma vez que ele vai estar offline. Talvez tenha uma coisinha ali do número de plays que fica no player. E aí se você faz uma sincronização, aí talvez, enfim, talvez tenha alguns problemas. Mas assumindo que os dois Macs ficam ligados sempre, ou que um vai estar sempre ligado, eu faria alguma coisa assim, né? Tem aquele link simbólico, né? Que você faz com que a pasta aponte para um outro lugar. Então faria para apontar lá para o lugar que eu quero, para ter uma biblioteca de música só. E outra coisa também que, assumindo aí esse padrão Mendes de ouvir música, que são sempre as mesmas músicas, sincronizar para quê? Você já sabe que as duas são iguais. Então quando mudar, né? Uma vez por ano você vai lá e tá, deixa eu copiar aqui. Esse aqui é o meu mestre. Daqui eu vou lá e sincronizo e vida que segue. Eu lembrei de uma coisa agora que eu não. Aí você que tá ouvindo vai ter que pesquisar bem, mas a Apple tinha o iTunes Match, que era um serviço que você pagava por ano e ele sincronizava a tua biblioteca do iTunes pelo seu ID Apple. O site do iTunes Match ainda está online, inclusive com uma foto de um MacBook Air de 2000 e sei lá quando, então dá pra ver que eles nunca mais atualizaram esse site. E tem um link lá pra fazer a assinatura. Se esse site ainda está lá, eu suspeito que ainda seja possível assinar o iTunes Match. Ele custa $24,99 por ano, segundo o site. E aí, como eu falei, com ele você só arrasta a música lá pro seu iTunes, ele vai fazer o upload no iCloud e aí ele sincroniza com outros iTunes, mesmo que você não tenha o Apple Music. Então, vale a pena dar uma conferida, porque daí se tiver o iTunes Match, se você acha que vale a pena assinar por esse valor, né, que não é exatamente tão barato, $25 dá o que, uns R$100 e poucos por ano, mas aí você, né, poupa todo esse trabalho de ter que usar servidor, sincronizar manualmente. Se tiver funcionando, pode ser uma boa. E tem uma coisa que é assim, né? Aí tem que ver, a gente antes de gravar aqui, não sei se vai vir a bonus track ou não, mas tava falando do setup, né? O quanto que vale a pena, no meu caso, para os aplicativos que eu uso e tudo mais, investir no setup, que é uma assinatura, versus os aplicativos que eu já assino por fora, que eu já paguei e tudo mais. Por quê? Se você assina o Apple Music, você tem, basicamente, o iTunes Match, né? Então, tem que ver se vale mais a pena assinar o Apple Music, fazer a assinatura do iTunes Match, porque se o objetivo é mais ou menos o mesmo, e o que o Coca comentou, né? Se ele é das antigas, ele provavelmente não escuta o mix de novidades da semana. Ele vai escutar as mesmas coisas que escuta há um tempão, né? Então, eu acho que a solução é, talvez, a mais fácil hoje em dia é abrir a carteira. Não vai ter muito jeito, mas isso que o Coca comentou do Alias e tudo mais, se você tiver os dois Macs online, pode funcionar, mas você está estruturando uma coisa e está arriscando de perder os seus arquivos no meio do caminho, sei lá, para uma coisa que já existe. Então, é a velha questão de, no fim das contas mesmo, colocar dinheiro para onde está indo o seu uso, o seu tempo ou suas atividades, né? Até fiz a conta aqui rapidinho, se você... Porque o Apple Music, pra quem não sabe, acho que muita gente não sabe, mas com o Apple Music tem o iTunes Match incluso. Você consegue arrastar MP3 para o seu Apple Music no Mac e ele sincroniza com todos os seus devices. E se você pagar, acho que a assinatura do Apple Music tá o quê? R$15, de repente você consegue desconto de estudantes, sei lá. Pode sair a mesma coisa ou até mais barato que o iTunes Match e te dar até mais recursos, né? Então, tem que colocar tudo na ponta do lápis para ver se realmente vale muito a pena, se vale a pena pagar Apple Music, iTunes Match, ou se vale a pena só sincronizar servidores sem ter que pagar nada por isso, se você quer se dar esse trabalho. Já que vocês entraram nessa de iTunes Match, não sei se ainda tá vivo, né? Que ele era a alternativa do Google, que você subia a música, sincronizava aqueles Google Play Music, whatever da vida, e aí você deixa lá no teu... Pega os dois Macs, deixa os dois Macs rodando lá o Google Drive e vai estar lá a sincronia de alguma maneira, ou faz pelo
pelo Dropbox. Aí talvez seja até uma alternativa mais interessante do que linkar os dois Macs diretamente. Linka através do Dropbox, né? Joga tudo ali. Hoje tá fácil, né? Você pega a pastinha ali e arrasta pro Dropbox. Ele diz que vai ficar no Dropbox, ele vai ter os teus MP3 ali, ele vai se virar, vai entender e vai estar sincronizado com outro Mac. Se você vai poder deletar uma música, adicionar uma nova música em qualquer um dos Macs. Só não usa o iCloud Drive porque o iCloud Drive é horrível, você não consegue nem dizer qual arquivo você quer offline, que não quer, que o Mac decide tudo por você, então... Mas realmente, acho que é uma alternativa você usar um Dropbox porque quando você... por padrão, a biblioteca do iTunes fica ali na pasta Music do Finder, mas você consegue mover para outro lugar e apontar no iTunes falando, não, minha biblioteca tá aqui, então dá para fazer isso que o Coca falou. Boa, seguindo aqui com o Alô ADT, essa veio do Mastodon pelo William Leite, que perguntou qual produto que se a Apple lançasse, pode ser qualquer um, a gente compraria. Ele falou que no caso dele, um Touch ID portátil seria perfeito, ele ia comprar na hora, ele poder usar com os aparelhos dele, sem ter que deixar o Note aberto, ou ter que usar um teclado da Apple, que é o que já vem lá com o Touch ID. Primeiro, vocês teriam o Touch ID móvel? E depois, que produto vocês comprariam? Inventem um e comprem. Touch ID portátil, eu queria mais um Face ID no Mac do que um Touch ID. Meu Mac ele já tem... Boa. Já tem Touch ID e eu sei que eu... Acho que tirando a primeira vez que eu ligo o Mac, todas as outras vezes acho que ele já desbloqueia com o iPhone, ou desbloqueia com o iPad, com o Apple Watch. Eu sei que eu levanto a tampa, ele já tá desbloqueado. Eu espero que ele esteja bloqueado antes quando ele fechado. Porque eu não me lembro assim, não tem na minha mente nenhum atrito quando eu ligo o meu Mac, né? Ele levanta, ele já tá pronto ali me esperando. Talvez porque eu demoro, né? Aqui, puxo a cadeira, né? Chacoalho o relógio, fala, tô aqui, hein, ó, já vai desbloqueando aí pra mim. Mas eu não tenho... Isso pra mim não é um problema hoje. Isso realmente, o Mac tem o desbloqueio por Apple Watch. Então, pra quem tem Apple Watch, você consegue configurar, eu mesmo uso. Porque o meu Mac tem Touch ID, mas eu geralmente uso ele fechado, escondido e uso no monitor, né? Então não tem acesso ao Touch ID, mas por conta do Apple Watch eu ligo o Mac, ele já desbloqueia, dá pra você autenticar compras, login no Apple ID também, se dá 2 toquinhos ali no Watch, ele verifica igual como se estivesse no iPad mesmo e comprova lá que é você e boa parte das coisas dá pra usar sem ter que ficar usando o Touch ID, então também, né, não compraria. Agora, o produto que a Apple, sei lá, se ela lançasse, eu compraria um HomePod grande, olha só. Que coincidência, lançaram, vou ter que comprar. Não, mas algo que não existe. Uma coisa que eu acho que eu sinto falta, que eu gostaria de ter, apesar de que hoje, né, tá tudo na nuvem, mas isso o macOS não faz isso até hoje, é um Time Capsule. Quem lembra do Time Capsule, que você tinha um roteador /HD que fazia backup do seu Mac? Eu sinto muita falta disso, porque até hoje não tem como você fazer backup 100% do Mac no iCloud igual você faz do iPhone, né? Você consegue salvar lá alguns arquivos, mas salvar tudo mesmo, sincronizar a configuração, isso o iCloud ainda não faz no macOS, e eu gostaria de ter de novo uma versão moderna do Time Capsule que fizesse backup do meu Mac sem fio, mantesse tudo guardadinho lá, sincronizado. Sinto falta desse produto. Se possível, até que fizesse backup de iPhone local, né? Pode fazer backup de tudo, quanto mais backup, melhor. Só um lance sobre a ideia dele de ter só um Touch ID. O Mike Hurley, que é da Relay FM, tem um monte de podcasts, ele comprou um teclado Bluetooth da Apple que tem o Touch ID e fez lá um mod que ele tem embaixo da mesa dele grudado só esse botãozinho para ele poder fazer o login no Mac quando ele vai sentar lá para trabalhar, ele faz isso. E o Jason Snell, que grava com ele o Upgrade, ele tem um teclado inteiro da Apple Bluetooth colado embaixo da mesa só para ele também poder colocar o dedo ali no Touch ID e desbloquear o computador dele sem, enfim, né, o que não tem lá direto o Touch ID. Eu fiquei pensando nessa pergunta dele e eu acho que eu já dei a dica de uma coisa que eu compraria aqui, que eu sinto a maior falta, talvez esteja sozinho, né, eu e meu Feedly, um controle remoto pro HomePod. Play, pause e ajuste de volume. E só, para não ter que falar com a Siri e me frustrar, porque ela vai ligar pro volume, e porque o ajuste no iPhone, o ajuste assim, pela Siri, aumenta e reduz. É sempre o dobro do que eu quero, né? Eu quero um ajuste um pouco mais fino. E no iPhone, é chato de você ter
esse Now Playing direto do HomePod lá, funcionando bonitinho quando você precisa, especialmente quando você tem mais de um HomePod na casa. Que eu tenho aqui em casa, eu tenho 2 que estão pareados com a TV, aí tem um outro que eu comento fica na churrasqueira e tudo mais. É muito complicado. Se tivesse um Siri Remote pro HomePod, eu pagaria o quanto fosse para ter isso, porque eu sinto essa falta, especialmente se tiver um slider de volume e não só um botão cima-baixo, porque é o mesmo problema de eu falar para Siri aumenta e reduz, ele vai ficar perfeitamente ali no volume que eu quero. Uma pergunta, e não é para resolver, curiosidade. Eu, quando tô jogando as coisas do meu iPhone pra TV, eu aperto o botão de volume do iPhone, aumenta o volume da TV. Sim. E aumenta de 1 por 1. Então, às vezes eu quero aumentar meio, quero reduzir meio. Mas não que tem é o que meio. o sliderzinho... Então, aí que tá. Se você for lá dessa central de controle, vai lá em AirPlay, né? Que aí você tem, por exemplo, o Now Playing do iPhone e você tem o das coisas conectadas. Uhum. Se você ativar a coisa conectada e estiver vendo alguma coisa na TV com o HomePod, você consegue controlar com o slider de volume, fica na tela bloqueada o que você está assistindo, você controla com o slider de volume pro volume exato que você quer. Então, entre o mais 1 e o menos 1, você consegue colocar no 0.3. Se você quiser, é só ajustar ali bonitinho com o dedo. Porque na minha TV, mesmo no controle remoto, vai de 1 por 1 e vai no mesmo step do botão lateral. Tem que apertar o option do iPhone para ir de meio em meio. Então o Siri Remote com o slider resolveria. Já vendi um pro Coca. E aí, Felipe, quer um também? Basicamente, a gente brincou numa fonte que o Marcos pagaria pra não usar o FaceTime e agora ele também pagaria pra não usar a Siri. Que coisa, hein, Marcos? Mas isso de controle remoto é uma boa, porque o controle remoto da minha TV tem trocentos botões, mas eu uso o play, pause, né, os botões de aplicativo de streaming, mais uns 2 ali, né, que eu uso. Mas, assim, produto, não consigo imaginar agora. Fica de lição de casa. Eu pensei em um agora, pode ser um botão de play pause com uma coroa digital pro volume, já tá resolvido. O controle mais minimalista que poderia existir pro HomePod. É isso aí. Mas então, Coca, lição de casa pra semana que vem, você pensar num produto, inventa e compra um produto. Pra gente poder responder aqui a pergunta do William Leite. E pra fechar o episódio de hoje, o professor Sérgio Araújo quer saber, entre o ChatGPT e o Midjourney, qual das IAs vocês acham mais incrível? Mais incrível é a geração de imagem. Né? Como é que o computador ele consegue gerar uma imagem se ele nem consegue ver? Né? Para mim é uma coisa incrível. Eu tava vendo geração de música. Eles pegam uma música e pegam aquele... Não o espectrograma, sei lá como é que é o nome, mas aquele mapa de ondas e submete para a própria Midjourney, para o algoritmo dela, o Diffusion, whatever, acho que é Diffusion que o pessoal tá chamando. Aí ele gera variações daquelas imagens e depois toca aquelas imagens, e aí com isso você produz músicas novas. Então pra mim é uma coisa meio louca, né? Mais incrível é esse Midjourney, ele com mais dedos, mais dentes. Agora, o que vai ter mais uso com certeza é o ChatGPT, porque inclusive os meus professores, eles sempre mandaram mais problemas de escreva do que desenhe. Se fosse desenho, eu podia usar mídia, né? Mas como, né? Escreva, não sei o que, né? ChatGPT, mandar as perguntas e obter as respostas. Eu também acho mais impressionante essa parte de imagem, porque é óbvio que todas essas AIs, elas têm um banco de dados, elas se baseiam em coisas para criar coisas novas, mas o texto parece que texto até tá tendo casos já de processos, né? Porque os textos estão basicamente, muitas vezes são, né, copiados, e aí altera algumas palavras, mas é um texto que já veio de outro lugar, e aí tem toda aquela coisa de direitos autorais e tudo mais, tem já toda uma discussão sobre isso. Agora, ver um computador criando, né, uma imagem que faz sentido em cima de outras imagens, eu acho um negócio muito doido. É realmente bem... Óbvio que, de novo, né, é realmente uma coisa em cima da outra, mas por ser algo que o computador não tá vendo, e ainda assim ele te dá uma coisa que faz sentido, é bem impressionante pra mim. Você já viu, Felipe, a galera que tá usando o ChatGPT pra gerar imagens no Midjourney? Que eles passam as instruções pro ChatGPT, aí, né, descrevem aquilo que querem, o ChatGPT dá aquela rebuscada, aí pegam o resultado do ChatGPT Midjourney e gera. É um negócio de louco. O futuro é doido, né?
Pra mim também é um Midjourney. E o que é mais curioso é pensar que o trabalho que a máquina tem é rigorosamente o mesmo. O ChatGPT, eu tô simplificando aqui e me acompanhe no raciocínio, né? O ChatGPT não sabe o que ele está escrevendo e o Midjourney não sabe o que ele está desenhando. É tudo reduzido a cálculos matemáticos e de probabilidade, o Transformer lá, o T do ChatGPT, né? E ele não sabe o que ele está fazendo. Então, no fim das contas, é o mesmo mecanismo. Ele foi colocado na prática para escrever, o outro na prática para desenhar, mas os dois são incríveis na mesma medida, só que o que desenha chama muito mais atenção porque envolve, entre aspas, criatividade, que no caso da máquina não é criatividade, é matemática pura, né? Mas a gente percebe como criatividade por conta dos estilos todos e tudo mais, então... Esse é mais impressionante porque, eu vou generalizar, mas assim, todo mundo consegue escrever, nem todo mundo consegue desenhar. Então o ChatGPT é menos impressionante do que o Midjourney, porque você vê um texto, se eu quiser escrever o beta do iOS 14 ponto alguma coisa, e o ChatGPT, todo mundo consegue, né? Mas eu não sei desenhar o que o Midjourney sabe desenhar. Eu posso pedir para ele desenhar, ele desenha, e aí fui entrar a fazer o que fiz. Então, o resultado disso é mais impressionante, apesar da teoria ser a mesma, só que um é colocado no cano de texto, o outro é colocado no cano de imagem, gráfico, mas no fundo é a mesma coisa, o que é bem maluco de se pensar. E a mesma coisa pro de música lá que o Google fez, aquele que não vai lançar por enquanto, esqueci o nome do modelo lá que eles fizeram de música. Vai dar para você pegar esse sistema e fazer o output que você quiser, né? Vai ter e a culinária, que vai fazer o prato que ela não sabe o que foi o que ela fez, mas vai estar lá e vai estar gostoso, né? Então, a tecnologia é a IA mais impressionante, né? O output é só o que a gente percebe como mais difícil ou não, mas pro computador dá bem na mesma. Agora, para fechar o episódio de hoje, uma pergunta antiga do Alberto Siqueira tinha mandado pra gente e ele quer saber por que o aplicativo de mensagens no Apple Watch mostra tudo bem rápido quando você abre, mas a mesma coisa não acontece com o Telegram, por exemplo, que demora para carregar todas as informações. Ele falou que sempre foi assim e ele nunca entendeu, mesmo... pra você ver como a pergunta é antiga, mesmo agora no Série 7. E aí? Pois é, Alberto, isso é culpa da dona Apple. A dona Apple limita as APIs para os desenvolvedores e eles não podem construir aplicativos de Apple Watch da forma como ela pode. Isso não é de agora. Se a gente voltar no tempo, o primeiro Apple Watch, o WatchOS 1 no caso, os apps dele eram espelhados do iPhone. O app ele não rodava no Apple Watch, era um app que você construía ali, ele usava o processamento do iPhone e o iPhone meio que mandava a tela pro Apple Watch. O Apple Watch era como se fosse um controle remoto, era um negócio muito doido e por isso que era super lento, os aplicativos demoravam e tal, eram super limitados. Depois a Apple trouxe aplicativos nativos, mas basicamente até hoje os apps nativos da Apple, eles são construídos com um SDK totalmente diferente e mais avançado, com APIs privadas que nenhum desenvolvedor tem acesso, mesmo com as melhorias que eles fizeram, com apps nativos e tudo mais. Então, infelizmente, não tem nem como, até talvez tenha, mas daria muito mais trabalho para um desenvolvedor criar um aplicativo com a performance de um aplicativo da Apple para o Apple Watch. E talvez isso explique porque muitos desenvolvedores abandonaram a plataforma, porque quem tentou desenvolver para o Apple Watch viu que é muito difícil, e isso faz parte das discussões de antitruste da Apple que a gente vem vendo, que vários governos, desenvolvedores acusando que a competição não é de igual para igual, a Apple limita algumas coisas. E nesse caso, realmente, ela limita, e eu fico do lado dos desenvolvedores, porque eu já ouvi de muitos relatos de gente que fala, cara, é horrível desenvolver pro Apple Watch, e aí você vai me fuçar os códigos do WatchOS, e aí você vê, cara, a Apple não usa nada do que ela enfia nos desenvolvedores para eles criarem os aplicativos. Então, esse é o motivo por qual os apps nativos do WatchOS eles rodam muito melhor, é porque eles têm acesso a muitas coisas privadas, que eu espero que um dia, pelo menos parte delas, se tornem disponíveis para os desenvolvedores. Então realmente existe uma limitação técnica, o que é uma pena, porque, como eu falei, afastou já muitos desenvolvedores do Apple Watch. Eu lembro que lá no começo a gente tinha Uber, Instagram, todas essas coisas, né? Era algo que parecia tão promissor, só que a plataforma era tão limitada que chegou um ponto que eles falaram,
não vale a pena continuar aqui, dá muito trabalho. E aí, simplesmente, hoje, o Apple Watch é essencialmente aplicativos da Apple, eu, pelo menos, sei lá, tem 3 aplicativos de terceiros que eu uso, assim, com frequência no Apple Watch, o resto são todos da Apple. Mas a empresa, ela tem essa fama de até hoje limitar. E eu lembrei agora de uma vez eu vi um tweet de um ex-engenheiro da Apple, ele tinha saído da Apple, e aí ele acabou comentando, ele falou algo tipo: cara, eu não lembrava como que o Xcode é horrível, porque dentro da Apple a gente não usa o Xcode, a gente tem nossas próprias plataformas internas, nossas próprias ferramentas de desenvolvimento, e eu não lembrava como que é tenebroso o Xcode. Eu falei, cara, tá vendo? Eles lá dentro não usam essas coisas, né? Então, tem isso, né? A Apple, ela realmente, ela pega um pouquinho pesado com o que os desenvolvedores podem ou não fazer, e no caso do Apple Watch, isso é bem mais escancarado do que no iOS. Você falou do Uber no Apple Watch, sinto saudade. Era mó legal, assim, tava num restaurante ali, já deixava engatilhado. Aí na hora de pedir a conta ali, disfarçava, né? Apertava o botão, chegava o carro ali. Pô, me sentia no futuro. Nossa, um app que eu gostava muito também era o do próprio Nubank. Você conseguia dar uma olhadinha no limite, bloquear o cartão direto no relógio. Também é um app que acabou. Eu brinco várias vezes, nas minhas matérias, inclusive, que toda vez que eu olho a home screen do meu Apple Watch, eu vejo um buraco, eu falo, pronto, morreu outro aplicativo, né? Que some ali. E infelizmente é uma realidade do Apple Watch. Quase todos os apps lá do começo desapareceram porque é uma plataforma que a Apple sempre restringiu tanto, nunca deu muita atenção e, né, o desenvolvedor, ele também tem limite, ele não vai ficar gastando tempo e recurso num negócio que é complicado e tudo mais para poucas pessoas usarem, porque proporcionalmente o Apple Watch tem muito menos usuários que o iPhone. É uma pena, mas, né, isso acontece até hoje, embora muita coisa tenha mudado na forma como os devs podem criar aplicativos. O SDK, né, que é o kit de desenvolvimento do WatchOS, ele é bem restrito e eu também sinto falta desses aplicativos. Inclusive, eu escrevi uma matéria ontem, acho que pro 95Mac, falando que se a Apple quer que esse headset dê certo, que ela permita os desenvolvedores fazerem o que eles bem entenderem, porque sem aplicativo de terceiro, esse negócio de $3.000 não vai pra frente, não. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt/311 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN e Text Expander, pelo patrocínio do episódio, a vocês que escutam, especialmente quem está no Apoia-se, no PicPay também, mantendo aqui o podcast no ar, ao Edu Garcia pela edição mais uma vez aqui do podcast. Mandem, é claro, lontras e corações pro Bruno, pro Rambo e pro Edu também, por favor. E obrigado, Coca e Felipe, mais uma vez, por co-apresentarem aqui o podcast comigo. Sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, vocês sabem, só lá no Google bater CocaTech ou no Instagram, no @coca.tech. Valeu, Marcos. Valeu, Coca. Obrigado mais uma vez por um convite para estar invadindo de novo a ADT. Sempre um prazer estar aqui. Para me encontrar nas redes sociais, pra gente bater um papo, é só me procurar no @FelipeExposto. E, de novo, vocês também podem me escutar ali do lado, no A Fonte, toda segunda-feira, com o Marcos Mendes. Isso aí, eu apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz, além do A Fonte, e também um podcast diário de notícias de tecnologia, que é o Bolha Dev. Convido todos e todas a conhecerem esse podcast que eu faço junto com a Lura. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Lembrando que eu também escrevo para ifeed.pt e tô lá no Mastodon e no Instagram também como MVC Mendes. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Alô, tchau, tchau. Um abraço e até a próxima. Agora, o que eu não tô gostando, que eu tô olhando pra ele aqui agora, é como que a bateria do iPad é horrível com o Magic Keyboard. Nossa. Cara, ele drena uma bateria que parece um MacBook Intel. Caramba! É incrível, porque a Apple resolveu o problema dos Macs e o iPad tá, tipo, capenga com esse teclado. Durava quanto e tá durando quanto? Não, sem o teclado, ele fica assim 2 dias com o iPad, deixa lá em stand-by e vai, igual que já tava acostumado. Agora, cara, com o teclado você usa o dia inteiro, você chega à noite e acabou. Dá pra passar o dia, mas não é aquela coisa de iPad. Pelo menos dura um dia, né?
Que deve ser o alvo. Fala, bom, tá durando um dia, tá sob controle, né? Dá pra usar por um dia, mas eu fico, caramba, né? O Mac chegou num nível tão absurdo e agora o iPad tá desse jeito, com tecladinho. O Mac novo eu carreguei uma vez desde segunda-feira até agora. A bateria dos Macs é bem impressionante, nossa, O meu Air, ele já tá com... Eu comprei no lançamento, então já tem 2 anos, tá com a saúde em 80 e poucos %, e ainda assim, tipo, eu vou pra São Paulo no fim de semana, eu fico sem carregar ele. Usando pro básico, mas fora da tomada. Vou e volto e não precisei carregar. É muito louco, cara. Assim, usar não conectado na energia, pra mim, já é de outro mundo. Não existia isso. Tipo, se eu abrisse o Photoshop, só de abrir o Photoshop, sem entrar na bateria, ele desliga. Já era. Sem entrar na bateria, não. Estando na bateria. É muito mágico. Eu tenho aqueles na minha barra de menus do macOS, aquele aplicativo que mostra a temperatura do computador. Eu tô gravando no QuickTime, Chrome tá aberto, com câmera, outros aplicativos. O Mac tá em 39 graus. O meu Intel sem nada ficava assim 60, 70, com a ventoinha berrando. Até hoje eu me impressiono. É o iStat Menus que você usa? Uhum. Que engraçado. O iStat Menus, no resultado do Google, tá aqui, free. Eu falei, free? Acho que não, né? Aí você entra na App Store, R$60. Então tá, 54, né? Mas... Free, porém aí depende. Eu entendi. Ele tem cara de ser aplicativo que tem no Setup, né? Eu acho que o meu é do Setup. Então, só podia ser. Cara, IM Plus tem no Setup. Que engraçado, né? Então, começo dos anos 2000... Mas pior que eu gosto bastante do Setup. Tem bastante besteirinha que eu uso no dia a dia que acaba sendo bem útil. Então, do que eu uso hoje, eu não consigo justificar a assinatura. Mas quanto mais vai passando o tempo, vai agregando aplicativos e coisa assim, aí vai ter uma hora que vai virar essa balança, né? Mas hoje, assim, olhando na ponta do lápis mesmo, eu calculei tudo bonitinho e falei, não, ainda vale mais a pena eu assinar o Ulysses, e, enfim, ter o AirBuddy e coisa assim, porque... Acho que Daisy diz que tem lá também, não sei, mas e compra única é compra única, né? Não tem nem como comparar uma coisa tipo o iStat Menus, custa R$54. Pronto, pagou, acabou, né? Daisy Disk também, enfim, alguns outros aí, mas... Eu queria achar, já tentei achar um motivo pra assinar, mas eu falei, putz, não, meu escorpião no bolso não deixa. Eu acho que você nunca vai usar tudo, né? Talvez, né, se tiver um benefício ali de aplicativos com, sei lá, o Ulysses, alguma outra coisa de assinatura que eles facilitem, mas acho que, via de regra, a compra única, por mais que você tenha que fazer ela a cada 2, 3 anos, né, pra uma atualização, acho que acaba compensando, né? Porque no final das contas, né, aqueles $10 todo mês são $120. Eu acabei optando pelo Setup, então, né? Eu fiz as contas e falei, não vale a pena, mas vambora. Não vale a pena, mas vambora. É aquela coisa, tem um monte de aplicativos que eu passaria a utilizar se eu tivesse assinatura. Mas que eu não uso hoje porque eu não preciso, eu acho. Então fica... Sim. Dos que eu uso hoje, que eu tenho aqui instalado, que eu comprei ou que eu assino, não compensa. Mas aí eu começaria a usar, sei lá, o Audente lá, que o Paulo Branco recomendou, que é para você administrar quando e até quanto o Mac carrega e tudo mais, né? Fazer um override lá do ajuste nativo de 80%, coisa assim. Talvez eu comece... O Trip Mode é outro, né? Que eu tenho... Ele é assinatura, né? Comprado. E eu acho que tem lá no Setup também. Tem, acho que tem também. Eu uso o Ulysses, o Better Touch Tool, Clean My Mac, o iStat Menus. Bartender. Então é tudo que eu já tenho comprado. Se você já tem, né, daí realmente. Então, aí é difícil, né? Mas eu mesmo, se possível, eu também prefiro comprar, porque eu não sou fã disso de assinatura de aplicativo. A gente assina, né, porque o mercado virou isso, né, não tem muito pra onde correr. Mas eu tenho saudade quando a gente comprava o aplicativo uma vez, era isso, era nosso e acabou. Tava resolvido, pois é. Eu tô vendo a lista aqui, sei lá. Não justifica ainda. Não vai ser dessa vez.